Boa noite, pessoal. Bom, já mal comecei, já tá dando aqui que tá com baixa conexão. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Boa noite, Sânia, Igor. Boa noite, Kátia. Thaís, boa noite. Tayla por aqui também. Dani. Boa noite, Adriana. Quanto tempo? Laura. Estão aqui nessa cidade de Seattle. Que legal. Dá uma saudadezinha de Seattle, não da chuva, mas a cidade em si é muito gostosa, as pessoas são muito agradáveis, então dá aquela pontinha de saudade, mas o frio realmente não faz parte, não me pertence mais. Continua chuvosa e escura, isso mesmo. Mas acostuma. Para quem é de uma cidade que não é tão assim quente, tão calor, eu acho que acostuma mais fácil, né? O pessoal lá do sul costuma gostar mais facilmente do que alguém de Cuiabá, alguém do Rio tem mais dificuldade. Boa noite, vamos entrando. Que legal. Bom, deixa eu explicar aqui pra vocês o que vai acontecer hoje, tá? Hoje a gente vai ter uma live com a Lúcia Mariotti. Quem é a Lúcia Mariotti? A Lúcia é uma pessoa que eu já convidei ela pra fazer uma... Esse meu celular aqui tá torto. Já convidei ela para participar da mentoria, porque ela tem uma experiência muito vasta na área do house cleaning. Ela tem mais de 5 anos de experiência. Ela tem mais de 5 anos de experiência. Ela passou tanto do operacional até o administrativo e hoje a empresa dela tem um faturamento muito admirável, né? Ela tem uma experiência muito legal que eu sempre gosto de trazer aqui. Experiências diferentes para vocês adquirirem, para vocês absorverem. Existem várias pessoas que têm experiências diferentes dentro do house cleaning, então eu sempre trago para a mentoria pessoas com experiência de Airbnb, pessoas com experiência de pós-construção, pessoas com mais experiência no house cleaning, não importa, mas o importante é você absorver, porque esse setor é gigante, tem muita informação, ninguém sabe tudo, a gente sempre precisa ficar ali adquirindo conhecimento, melhorando alguns processos, melhorando algumas situações que a gente passa no house cleaning. Então nada melhor do que a gente fazer isso com pessoas que já passaram por aquele problema. Então a Lúcia, eu convidei ela aqui, né, por conta dessa experiência que ela tem. Ela já deu esse depoimento, né, já tirou essas dúvidas para as mentoradas, e eu falei, eu preciso fazer a live com a Lúcia também, por eu estar falando dessa segunda era que tá muito forte nos Estados Unidos, e quem não pegar vai ficar para trás. Então nada mais justo do que trazer a Lúcia, que é uma pessoa que já passou por isso e hoje está colhendo os frutos, aqui para falar com vocês, ok? Deixa eu ver se ela já tá aqui. Lúcia, deixa eu ver. O nome da empresa dela é Paceto Cleaning. Vamos ver se ela já tá por aqui. Eu tô, tá me vendo? Já. Agora eu tô vendo primeiro uma tela azul. Opa, então peraí. Tava ao contrário. Tava! Eu sou esperta em fazer Gente, isso tava também. virada pro computador, porque eu falei, se ela me fizer alguma pergunta, eu preciso correr aqui olhar, e aí eu fiquei de frente pro computador. Você tava olhando justamente uma das... Eu vou virar de novo. Eu não sei se alguém usa o Zenmade, mas quem não usa é assim, ó. Cada cleaner é uma cor, e aí a gente sabe onde é que as duplas estão, Qual é que hora entra, que hora sai. Vocês usam, às vezes, outro aplicativo, tem o isso? Jobber, né? Eu uso o Zenmade, então eu tava justamente aqui com o meu Zenmade aberto, falei, se até me perguntar alguma coisa, eu corro olhar. Ai, gente, ela é muito preparada, né? Ah, tô preparada com a cola aqui na mão. Ó, Lúcia, primeiramente, muito obrigada por aceitar o convite. Você sempre aceita o convite de maior bom grado, porque você realmente Mas, quer acrescentar na vida das meninas. Já acrescentou lá na mentoria, eu tenho certeza que agora vai acrescentar em uma escala maior. Então, muito obrigada por aceitar o convite, tá? imagina, é sempre um prazer. Tenho certeza que isso retorna para a sua vida de várias formas, então, obrigada. Eu já falei, se eu tivesse te conhecido antes, eu tinha tido menos dor de cabeça, menos trabalho, porque um monte de coisa que eu precisei ficar fazendo, até uma vende pronto, mastigada, gente, pelo amor de Deus, e o preço é ridículo. Ou se vocês pensarem,
quanto custa a hora de vocês aqui? E quanto a Thelma cobra? E quantas horas ela demorou? Pelo amor de Deus, gente. Não faz sentido comprar esse material pronto. É muita coisa. Obrigada, mas assim, realmente eu Travou. agradeço a sua visão, né? A sua troca de informação aqui comigo, né? A gente troca muita informação no direct. São informações que eu te garanto que gente com 20 anos no house cleaning não tem, ou passa ali batido, faz de qualquer jeito. Então, às vezes, a gente troca informações de seguro, o que está cobrindo, o que pode ali acarretar aquela falta daquele item. Então, são informações que realmente falta no mercado, então eu tenho certeza que você vai agregar hoje e agregar ainda muito mais aqui para essas meninas. Verdade. Então me conta, para começar, né? Para começar, me conta um pouquinho se a gente está falando muito de segunda era, que realmente é possível administrar somente. Você me conta. É verdade, dá para administrar, dá para sair da operacional? Já vamos começar a live assim. Dá. Eu falei até isso para você. Quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Eu sempre ouvi falar isso. E eu nunca parei para pensar o porquê que as pessoas falavam isso. Porque a gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Mas depois você começa a pensar que isso tudo faz sentido. Porque assim, ó, olha como é que eu tava há um ano, mais ou menos um ano e meio atrás. Trabalhando que nem uma louca, com 3 schedules, já tinha vendido 2, porque quando eu chegava no terceiro, eu não conseguia fazer 4. Porque eu não dava conta. Eu limpava 5 casas por dia, de segunda a sexta e 2 no sábado. Eu chegava em casa, tipo, 5h30, 6 horas, eu tinha e-mail, ver quem pagou, quem não pagou, responder a reclamação do cliente da outra dupla, ver o que falta comprar, lavar pano, repor produto. Aí eu ia dormir 9h30 da noite com a minha cabeça estourando. No outro dia tinha que acordar super cedo para ver se eu não tinha esquecido de fazer nada, para conferir as coisas e para ir trabalhar. Eu respondi e-mail, WhatsApp, tudo dirigindo, quase bati o carro. Era um transtorno. Era um transtorno. E aí, como que eu ia ter mais do que 3 schedules? Aí, o que eu fazia? Eu montava o terceiro e vendia. Aí, dali a pouco, eu montava o terceiro de novo. Vendia. Quando eu montei de novo o terceiro, eu falei, opa, peraí que tem alguma coisa errada. Eu preciso crescer. Aí eu comecei a pesquisar o que eu tinha que fazer. Então, é assim, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro exatamente. Por quê? Porque eu tava que nem uma louca limpando casa porque eu achava que eu era insubstituível. Esses clientes que eu vou não vão aceitar que eu mande outra pessoa nunca, porque eles me amam e eu sou a perfeita e só eu sei limpar a casa deles. Ninguém vai saber. Aí você começa a pensar que não é exatamente assim, né? Por exemplo, quando eu dei a notícia de que eu não iria mais, alguns falaram assim, mas eu quero que a fulana venha, que era a minha helper, que limpávamos nós duas juntas. Então eu achei ótimo, porque eles não confiavam só em mim, eles confiavam na empresa, na dupla que nós fazíamos juntas. Então eles gostariam que ela continuasse. Então eu coloquei uma pessoa no meu lugar para ir junto com ela. E ela ficou super feliz por saber que ela tinha esse reconhecimento dos clientes, porque até então eu nem sabia se os clientes sabiam o nome dela, né? Eles sabiam o meu. E eu achei bonitinho eles falarem, se preocuparem, né? E me elogiarem e agradecerem pelo meu serviço e me darem parabéns por eu estar crescendo. Então, eles têm que te enxergar como uma empresa. Se teve cliente que reclamou, teve, gente, porque eu sou perfeita. Ninguém limpa como eu, só eu sei limpar. Aí o que eu. Ixi, começou a latir. Qualquer coisa eu vou ter que pôr ela lá na sala, porque ela fica na janela e late pra rua. É a parte do treinamento, mas é a parte do treinamento do cliente também. Travou aí pra vocês, gente? Travou, Thelma? Destravou? Então, destravou. Não sei se é a minha, porque a minha já foi dando. Mal liguei, já estava dando baixa conexão, então não sei se é a minha ou a sua. Não sei. Mas agora A gente qualquer coisa me fala que eu saio do Wi-Fi e deixo só no meu celular. A gente tem que treinar
a cleaner e a gente tem que treinar o cliente. Muitos clientes me mandam mensagem e falam assim: você vai vir na primeira limpeza? Não, querida, nem na primeira, nem na segunda, e se Deus quiser, nem na terceira. Então, o que que eu respondo? Não, eu administro meu business, mas eu vou te mandar uma dupla fulana e você vai me mandar um feedback no fim dessa limpeza, né? E se o feedback for negativo, eu também não vou lá resolver. Eu vou trocar de dupla, né? Até a gente se afinar. Por quê? Porque não existe uma mini Lúcia. E as meninas não são robôs que eu programo e falo, vai fazer assim, assim, assim. Porque elas têm o toque delas. E não adianta, uma não ergue um negócio porque tá com pressa, a outra faz a flor no papel higiênico, mesmo eu pedindo pra não fazer, a outra não arruma a cama e esquece uma ponta do lençol pra fora um dia, a outra esqueceu de erguer o tapete da cozinha pra aspirar. Gente, eu também esqueço. Eu já esqueci de limpar uma vez o espelho do banheiro. E a mulher me mandou uma foto e quem tinha ido lá? A perfeita. Eu. Então, gente, acontece cada uma. E acontece, um dia eu nunca esqueço que a gente foi limpar uma casa pela primeira vez e eu não abri uma portinha que eu achei que era um closet. E era meio banheiro. A gente já tava no carro, o homem foi lá chamar pra gente limpar o meio banheiro. Então, assim, ninguém é perfeito. Eu não exijo perfeição das meninas. Eu sempre falo, faça um trabalho com excelência. Um trabalho como se você fosse limpar a casa da sua mãe. Não é nem a sua, porque a sua você larga até sem limpar. Mas se fosse a casa da sua mãe ia reclamar se você esquecesse meio banheiro? A sua mãe ia reclamar se você não erguesse o tapete? Sua mãe ia reclamar se você esquecesse o espelho do banheiro? Então, eu sempre, é o que eu falo e é o que eu peço. Se elas vão fazer, aí são outros 500. É um eterno treinamento, uma eterna busca pela excelência, mas não vai conseguir chegar no 100% porque a gente é ser humano. Não, e outra, dá o feedback tanto negativo como positivo para elas. Por exemplo, elas receberam uma crítica, eu dou print da crítica. Elas receberam um elogio, a mesma coisa. Se eu receber um review super bonito, emocionante, lindo, que eu amei, eu mostro para elas. E se eu receber um terrível, eu mostro também. Entendeu? Eu não preciso falar, olha, Thelma, esse review aqui foi a Lúcia que recebeu. Não, eu posso falar, gente, olha o review que eu recebi. Então, isso não pode mais acontecer. Por isso, isso, isso. Ou então, gente, olha que review maravilhoso eu recebi. Então, a gente tem que prestar atenção nesse detalhe, que é onde os clientes estão prestando atenção. Então, dá o feedback para a cleaner também. Porque às vezes elas acham que elas estão abafando. E vai ver, a cliente não quer a flor. Ela não quer que dá o nó na toalha. Ela não quer que dá um nó no guardanapo, que faz um patuá e enfia outro dentro. Ela não quer que abra. Eu tinha mania de lavar as cafeteiras. Eu lavava porque eu achava assim que tinha que lavar. Um dia o cliente falou assim, Lúcia, eu ia tomar um café, agora você jogou fora. E eu achando que eu estava lavando, porque eu lavei a cafeteira. Então, assim, conversa com o cliente, pergunta para o cliente. E a maioria dos clientes, eles vão voltar e tomar aquele café gelado o dia inteiro. Eu falei para as minhas não quer que limpa a cafeteira. Não limpa a cafeteira. Eu falei para as minhas mentoradas que o dia que eu tive que aprender a fazer um simples triângulo no papel higiênico, juro que eu achei que eu fosse retardada mental. Porque eu não aprendi de jeito nenhum a fazer aquele triângulo. Imagina a flor, imagina um monte de coisa. Então, assim, cada um tem um jeito de trabalhar, não é errado, não é o certo, desde que você né, esteja ali de acordo com a empresa, com as diretrizes daquela empresa. Mas não existe o errado ou o certo, você não tem que fazer um monte de flosô nas coisas para realmente conquistar o cliente. O desenho no carpete. Gente, às vezes você se culpa porque aí a tomada é lá perto da janela, você desenhou tudo no tapete, aí você tem que pisar. E aí, se você desligar, depois o fio não chega na outra tomada. Gente, não se martiriza por isso. Isso é o de menos. Entendeu? Na minha opinião, se a casa ficou limpinha, menos bagunçada do que estava e cheirosa, é 90% de chance de dar bom. Independente se fez flor, se fez patuá, se deu nó, se desenhou no carpete. Isso é um
menos importante. Eu nunca liguei para isso. Nunca. Não exijo que as meninas façam. Mas eu conheço gente que exige. Exatamente, exatamente. Eu também nunca exigi, mas tem gente que realmente acredita que é isso que vai crescer a empresa e não é. E não é, tá tudo Não. Ó, o que eu acredito, o que eu, pelos meus reviews, responder da maneira mais educada e rápida possível. Então, o cliente te mandou, consegue responder naquela hora? Só responde, I'm driving. Mas dá bom. oi, Thelma, tô aqui. Não vai responder à noite, porque o cliente ele vai falar, nossa, essa Thelma Cleaner aqui é uma bosta, porque eu mandei 7 da manhã, agora é 7 da noite, ela não me respondeu. Porque aí ela chegou em casa, foi tomar banho, foi fazer a janta, foi pôr o menino para dormir, aí ela foi responder, né? Também não quero dizer que ela tem que bater o carro para responder naquela hora. Digita rapidinho, ou põe no automático, I'm driving. Já cria uma resposta automática, eu já faço. Oi, aqui é a Lúcia da Paceto Cleaning Services. Estou dirigindo alguma coisa. É dando uma posição. Só estou Isso. resolvendo, Vou estou. responder assim que possível. Pronto, o cliente às vezes já até me deixa. Gostaria de um estimate para uma casa de tal tamanho e assim, assado. Já é meia resposta, que ia ser a pergunta seguinte, pronto, já até me ajudou. Se você não dá pelo menos um 8 aqui, o cliente vai entender o quê? Ou eu liguei para o número errado, ou esquece porque ela me esqueceu, e next, porque eles têm pressa. Às vezes eles querem para aquele dia, sabe aquela última que cancelou e que você estava procurando alguém, era aquele cliente. Então dá pelo menos um oizinho ali, responde ali na hora e depois você responde a hora que você tiver tempo da melhor maneira possível. Mas não deixe o cliente boiando ali, não faça isso. Isso também é ruim. E outra coisa, né? Fica muito apegada aos detalhes. Vai fazer um estimate? Ai, a minha próxima disponibilidade para ir na sua casa é a semana que vem, mas o cliente queria limpeza para amanhã. Então, dá um estimate sem ser pessoal. Faz por vídeo, faz por foto, faz por descrição da casa. Tem uns que me mandam a planta da casa. Acho ótimo. Acho ótimo. Mas me mandam. De algum jeito, faz uma tabela, seja por square feet, seja por cômodo, seja por hora. Não sei como você vai Sabe fazer uma essa tabela. informação, inclusive, Lúcia, que é muito interessante? Uma vez uma mentorada perguntou assim, Thelma, tem uma cliente que ela quer um desconto, porque eu tô cobrando por square feet e ela não quer que limpe a garagem. E uma coisa até para vocês saberem que a garagem não está inclusa no square feet da casa. É como se fosse um cômodo inacabado. Então não está incluso. Então quando alguém, né, chegar, algum cliente falar, eu quero um desconto da garagem, não está incluso, tá? Porque no square feet da casa não está incluso. Então são coisas que vão aparecendo assim que a gente vai aprendendo e vai realmente formando uma experiência muito forte ali na limpeza, né? É a sacada também, né? Quando é apartamento, o balconezinho, ele não está incluso no apartamento. Então, ele é cobrado extra. Alguns prédios exigem até um seguro para você limpar ali. Você tem que apresentar o seu seguro para o prédio. E outra coisa, cuidado, porque dependendo do seu seguro, não cobra o acidente se acontecer um acidente ali. Então, cuidado para limpar vidro do lado de fora, essas coisas. Dá uma olhada na apólice do seguro, se cobre, porque às vezes pode acontecer de não cobrir. Com certeza. E Lúcia, deixa eu perguntar aqui a sua trajetória ali no house cleaning, né? A sua experiência no house cleaning. Como é que você começou lá? Vamos lá, do início mesmo. Como é que você começou no house cleaning? Vamos lá. Quando eu cheguei aqui, eu ia cuidar de criança a princípio, mas eu vi que eu não ia dar para coisa. E aí eu comecei a limpar apartamento com a tia do meu ex-marido. Ela já teve uma companhia de limpeza, ela não tem mais, mas ela falou: vou pegar uns apartamentos de umas amigas minhas para limpar para você adquirir experiência e ver se você gosta. Se você gostar, eu te indico para umas amigas minhas que têm companhia. E aí eu fui, mas os apartamentos eram tão limpos. E eu pensei, nossa, que fácil! Apartamento pequeno que moram dois idosos, sabe? Com um gatinho. Nossa, limpar a casa. Nossa, que maravilha que é limpar a casa. Quero sim. Aí ela me indicou para uma amiga dela e eu comecei a ir. Quando eu vi os tamanhos das casas,
a sujeira e o tipo de limpeza, eu falei, uau! Uau, onde eu amarrei meu burro, né? Mas enfim, eu demorei para pegar um trabalho fixo porque eu ficava escolhendo, eu queria alguém que eu me identificasse, porque já não é fácil o serviço. Ainda trabalhar com alguém que você não se identifica ia ser muito ruim. Até que eu conheci uma pessoa, a gente se dava muito bem e trabalhávamos só eu e ela. Ela era dona de um schedule pequeno, de 3 casas por dia. Ela estava começando por a 4ª casa e, nossa, tava indo. Aí ela queria que ela limpasse casa. Travou aí, travou? Acabou, Aí voltou. ela travou e voltou. Aí eu tava fazendo inglês, eu trabalhava de dia e fazia inglês à noite. E eu trabalhava de segunda a sexta como helper e de sábado e domingo na loja brasileira. Então eu já trabalhava de domingo a domingo desde quando eu cheguei aqui. Aí ele fez uma proposta para ela me fazer. Só que eu já entendi inglês e comecei a chorar com a proposta. Ela ia me pagar US$ 5 a mais por casa. E eu ia ter que ir Lúcia, de manhã. só um minutinho. Eu acho que você tá borrada pra mim. Eu não sei se vale a pena você tirar do Wi-Fi. Eu tirei e funcionou melhor. Pera aí, então. Eu achei que esse Wi-Fi foi melhor, porque o Wi-Fi dá né, aquelas falhadas. Não sei se estava todo mundo vendo bem, mas eu já estava vendo borrado. Será que foi? Vocês estavam vendo bem a Lúcia ou era só eu? Saiu. Vamos chamar ela de novo. Tantã. Gente, essa live vale ouro. Vale ouro. Porque eu sei o quanto ela acrescentou lá na mentoria. E eu tenho certeza que ela vai acrescentar aqui na vida de vocês. Eita. Voltou, eu tive que voltar pro Wi-Fi porque no meu celular ficou 0. Não ia. Então tá bom. Não tem problema. Agora tô te vendo bem. Aí a proposta era a seguinte: ela ia me pagar US$ 5 a mais por casa, mas de manhã eu teria que ir até a casa dela, pegar o carro dela, pegar a helper, fazer as casas, passar do banco, fazer os depósitos, voltar, pôr os panos na máquina, deixar o carro na casa dela, deixar a helper e voltar para minha casa. US$ 5 a mais por casa, 15 por dia, e eu fazendo a conta, não. Aí eu comecei a chorar. Ela falou, você entendeu o que ele falou? Eu falei, entendi. Ela falou, por que você tá chorando? Eu falei, porque não dá pra fazer tudo isso por US$ 5 a mais. Eu falei, eu prefiro abrir uma companhia pra mim. E na hora ela falou, onde você vai arrumar cliente? Eu falei, ai, eu não sei. Mas você pode procurar outra pessoa pra ficar no meu lugar, que aí, quando você achar, eu não vou te deixar na mão. Quando você achar, eu saio. E ela começou a procurar na mesma semana. Aí na sexta-feira ela achou uma pessoa, me ligou à noite e falou: a partir de segunda você não precisa vir mais. Uau! Aí eu falei: ferrou. Fim de semana fui trabalhar na loja brasileira. Todo mundo que chegava eu perguntava se estava precisando de helper, se precisava de limpeza na casa. Nada, 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 nada. Aí eu fui na Staples, imprimi 300 cartõezinhos de visita, imprimi 300 flyers e saí enfiando debaixo das portas. Depois, na segunda-feira, eu recebi 7 chamadas, já agendando limpeza. Eu falei, uau, nossa, eu vou ficar rica. Eu tinha um aspirador meu que eu tinha comprado no Walmart de 50 conto. E a minha bolsinha de produto que eu limpava o meu apartamento. Catei isso e fui limpar esses clientes sozinha. Falei, nossa, maravilha. Só que aí, um queria mensal, o outro era um move out, o outro era um move-in, o outro queria quinzenal. E eu pensei, o que eu vou fazer amanhã, né? Nos outros dias. Aí eu vi uma pessoa pondo um anúncio que ele passava casa por porcentagem, eram umas casas da Amazon e que ele repassava, e se quem tivesse interesse para fazer a aplicação. Nossa, corri fazer a aplicação, ele entrou em contato comigo, 2 dias depois eu estava limpando casa pela Amazon, arrumei uma helper que trabalha comigo até hoje, inclusive, e fomos limpar essas casas. Menina, mas as casas eram tão grandes, tão sujas e tão baratas.
mas era o que eu tinha. Juntei aqueles clientes que eu já tinha com essas casas da Amazon e as menos piores eu deixava o meu cartão. Você podia fazer isso. Menina, e comecei a pegar cliente, pegar cliente, pegar cliente. Aí, o que que eu mentalizei? Eu quero ter 3 clientes de segunda a sexta e 2 no sábado. Aí eu não limpo mais casa pela Amazon. Só que eu juntei esse schedule muito rápido. E aí eu liguei pro cara e falei que eu não ia mais limpar. Ele falou, não, pelo amor de Deus, eu preciso de você. Aí o meu ex-marido, que trabalha nessa brasileira, inclusive, tá, ó, se for alguém aí que limpa a casa, fala, caiu, caiu, voltou. Voltou. Fala para entrar em contato comigo que eu tenho um schedule para passar por porcentagem. Eu preciso de uma subcontrata. E aí ele me arrumou uma pessoa que, inclusive, trabalha comigo até hoje. E aí eu comecei assim. Então eu já tinha formado um schedule. Eu passei esse schedule para a menina limpar para mim e continuei limpando casa pela Amazon para eu formar meu segundo schedule. E fui indo. Mas isso aconteceu muito mais rápido que o primeiro, porque aí os primeiros clientes me indicavam mais esses novos, mais os que eu já tinha. E isso juntou um terceiro schedule muito rápido. Isso tudo E em eu Maryland. limpando casa que nem uma louca. Hã? Isso tudo em Maryland. Fala isso tudo em Maryland. Eu Uhum. fazia DC, Maryland e Virgínia. Uhum. Aí eu com três duplas, eu e mais uma e mais 2 duplas, né? Eu não conseguia mais tomar conta. Tudo no papelzinho. Eu andava com uma pastinha com 3 schedulezinhos do Excel, assim, de segunda a sexta. E aquilo eu ia apagando. Tinha dia que eu mandava as meninas na casa errada. Eu mandava 2 na mesma casa. Eu esquecia de cancelar. Eu esquecia de trocar. Um dia a cliente, coitada, ela errou e sobrou para mim. A mulher tinha uma casa na praia e eu mandei uma mensagem oferecendo a limpeza e ela achou que ela estava limpando a casa na praia. E eu mandei uma dupla lá limpar a casa dela e não tinha chave embaixo do tapete. Sabe, um rolo. Um rolo, porque as meninas um dia limparam o apartamento errado. Um rolo. Porque o que que acontece? Quando você tem 10 clientes, é difícil você ter 10 clientes com nome parecido ou igual. Eu nem sei te falar quantas Sarah, David, eu tô olhando aqui Jack, eu tenho. Eu nem sei te falar. Só que hoje eu coloco Lúcia Mariotti, Thelma da Silva. No começo eu colocava, olha um exemplo, eu coloquei Shannon barra Alex. Por incrível que pareça, eu tinha 2 clientes Shannon que o marido chama Alex. E eu mandei as meninas limparem a casa errada. E uma ficava meia hora da outra. Então acontecia de tudo. Acontecia de tudo por falta de organização. Por que que eu não punha Shannon da Silva? Shannon de Oliveira? Por que que eu tinha que pôr Shannon barra Alex? Ridículo, não existe. Mas no começo era o que eu sabia fazer, assim, o que eu ia fazendo. Ou então eu colocava, agora eu tô olhando aqui, por exemplo, Michael B. Só que hoje eu tenho mais de um Michael que o sobrenome começa com B. Ainda E mais também Michael, isso né? dava problema. Sim. Então eu comecei a ter vários tipos de problema por falta de organização. Aí o que que eu comecei a fazer? Vamos nos organizar. O que que eu preciso? Aí eu saí de férias. Eu falei, agora eu vou ter tempo de me organizar. Contratei uma pessoa para me substituir, a princípio, por um mês. Expliquei para todos os clientes que eu ia para o Brasil, que eu ia sair de férias durante um mês e que a menina ia me substituir. Eles entraram assim, pânico. Ah, mas você vai voltar, mas não. Calma, a princípio eu vou só sair de férias, é um mês. E nesse um mês, eu entrei em contato com outras donas de companhia para saber o que elas faziam para conseguir o quarto, quinto, sexto schedule sem ficar louca. Porque eu já estava ficando. E as meninas sem condições de trabalhar, porque você imagina, você sai da tua casa, eu te mando lá no Patrick, falo que a chave vai estar embaixo do tapete. Não, não tá, porque você foi no Patrick errado. Você foi lá no Patrick Allen e tinha que ter ido no Patrick Bowles. Sabe?
porque eu escrevi só Patrick no teu schedule e você foi, entendeu? Aí as meninas, olha, a gente usa o Zenmade. Foi a primeira coisa que eu fiz. Como que vocês fazem para as helpers não fazerem concorrência desleal? O nome é esse. Com vocês, a gente faz um contrato. Como vocês fazem para o cliente não ficar cancelando 10h30 da noite a limpeza de amanhã às 8? A gente faz um agreement. E aquelas férias eu trabalhei que nem uma louca. 2 semanas sem parar. Só trabalhando, trabalhando, trabalhando. Gente, tem uma pessoinha aqui que quer aparecer. Oi, gente, tudo Ai, bom? meu Deus. Agora fala de me mudei, por favor. Aí, aquelas 2 semanas, gente do céu, mudar. Aí eu falei, ou as coisas vão funcionar do jeito que eu quero, ou não vão mais ser. Aí teve uma dupla que não quis assinar o contrato. Tchau, né? Não, não funciona para você as minhas regras, não é assim. E o que fazer para os clientes antigos aceitarem as regras que eu queria impor, né? A primeira era que eu não iria voltar a limpar. E isso foi uma transição, assim, foi um pouquinho difícil no começo, mas eu não parei totalmente. Nós íamos em 3, aí eu ia apresentando a menina. Foi Eu vi que aquela gradual. menina não tinha condição de ficar, porque até que eu tava indo com ela, ela ia bem, quando eu não ia, ela já não ia bem. Então eu tive que trocar de menina no meio. De repente eu descobri que eu fiquei doente e precisei me ausentar. Então, você imagina se eu tivesse descoberto que eu fiquei doente, limpando 5 casas por dia, 4 casas por dia, 6 dias da semana, ou 7 dias, como eu trabalhava antes na loja brasileira, o que que eu ia fazer para pagar as minhas contas, né? Então eu pude me dar o luxo de ficar em casa para me recuperar, entendeu? E eu também não pude me dar o luxo de pagar tudo à vista, sem precisar de parcelamento, porque mesmo com seguro, o meu seguro não cobriu 100% do meu tratamento e eu precisei desembolsar US$ 10.000, que eu poderia ter parcelado, mas graças a Deus eu tinha o dinheiro à vista. Então, assim, tudo isso me proporcionou muita coisa. E nessas semanas que eu fiquei em casa, meu Deus, vídeo, tutorial, tudo que você imaginar. Gente dando dica, eu pegava tudo, livro, acho que eu li nem sei quantos. Tudo que dava para fazer, eu fui fazendo. Eu falei, não, isso aqui vai ter que funcionar. Quando eu voltei a trabalhar, eu já estava com o quarto schedule, mas tudo estruturado, entendeu? Tudo organizado. As meninas sabendo onde vão, sabendo onde está a chave, sabendo a senha, sabendo o que é para fazer, sabendo o que aquela cliente gosta, o que aquela cliente não gosta, sabendo onde está a roupa de cama, sabendo o que é para fazer com a louça. Tudo, tudo ali na Esse é anotação. esse é um grande pilar, né? Um grande suporte para dona de schedule que quer administrar. Tem muita gente que está Sim, lá no início e acha que é besteira. Ah, não, Thelma, eu tô aqui na agenda, tá tudo ótimo. Quando ela percebe o quanto ela tá perdendo de tempo, o quanto ela tá perdendo de organização, ela fala assim, por que? Todas falam, por que que eu não fiz isso antes? Então, enquanto sim, você tem realmente eu me culpava, né? diferença. Eu me culpava. Então, por exemplo, eu limpava a casa, tô olhando aqui agora, do David, mas para mim era tudo tão óbvio. Hoje eu anoto que o David ele é judeu, eu anoto que o Jake ele é budista porque tem que tirar o sapato antes de entrar. Eu anoto, sabe, são mínimos detalhes que as meninas não são obrigadas a saber. E que eu fazia isso, eu tava careca já de saber que eu chegava lá no David, tinha 3 buchas aí, que uma para cada cor da louça e blá blá blá. E as meninas não são obrigadas a saber. E não existe uma mini Lúcia, então eu não posso falar para o cliente falar, ah, mas elas limpam tão bem igual você. Melhor ainda, tenho certeza. Ah, mas quando você vem, aí eu falo, ah, mas meu amor, né? Minha presença VIP. Então, de vez em quando, o que que eu faço? Eu apareço, sabe? De surpresa. É muito bom. Cliente novo. Outro dia eu tava dando essa dica para umas amigas minhas. Eu vou lá no Giant e eu compro um vasinho de flor que custa US$ 5.
E eu mandei fazer um cartão com a minha fotinho lá, agradecendo por ele ter escolhido a minha empresa. E eu vou na primeira limpeza, não para limpar, vou vestidinha de empresária quase milionária, lá toda fina, me apresento com a dona da casa. Se ela não tá, eu dou uma xeretada no serviço das meninas, deixo o vasinho de flor e o cartãozinho lá. Menina, mas não tem uma que não me manda uma fotinho agradecendo, entendeu? Gente, me custa US$ 5. Eu perco lá, lógico, hoje eu moro em outro estado, né? Mas eu faço isso, vamos supor, uma vez na semana. Eu perco lá 10, 15 minutos com esse cliente Tem novo. esse detalhe, né? Você mora em outro estado. Eu moro em outro estado. Daqui, da onde eu tô, nos meus clientes, dá em média 1h30. Raramente, geralmente um dia da semana, que essa semana vai ser amanhã, e eu apareço de surpresa, né? Que eu vou olhar lá atrás do vaso, que eu vou olhar a saída de ar, que eu vou olhar a porta, que eu vou olhar o interruptor. Eu não vou em todos. Pontos Eu vou estratégicos. amanhã lá na casa da Thelma. Qual que eu vou? O que me fez uma reclamação? Porque às vezes a reclamação tem fundamento. Muito fundamento. Me manda uma foto lá, a coisa tá feia. Mas outro dia, gente, eu recebi uma reclamação que eu tinha vontade de rir da mulher. A foto do banheiro dela tá no meu Instagram. Tava preta a parede, tem uma bucha verde pendurada. Vocês podem olhar lá que o serviço ficou razoavelmente bom, porque tava destruído o banheiro. E aí ela me mandou uma mensagem que ela estava muito desapontada com o trabalho, porque ela encontrou um cabelo na tampa da toalete. Não era para ter encontrado o cabelo, de verdade, não era. Mas dá vontade de falar, senhora, acho que ela perdeu o cabelo de tão cansada que ela estava depois de esfregar essa parede. E aí o cabelo até caiu. Gente, o meu cabelo cai, o seu cabelo cai, o cabelo da menina caiu. Teve uma E mentorada caiu na que tampa da mandou uma toalete. mensagem, ela mandou uma mensagem, o cliente não quis me pagar porque achou um fio de cabelo no banheiro. Eu falei, calma aí, vamos acertar um pouco daí. As coisas estão muito mal tratadas. Como assim? Porque ele encontrou um fio de cabelo, ele não vai pagar a limpeza da casa inteira, né? Então, Ela calma aí. perguntou se ela podia pagar metade, porque ela tem um bebê que engatinha e que agora ela não sabia se ia ter cabelo pelo chão. Eu pensei, senhora, se o seu bebê engatinha, como é que a senhora dá banho nele lá naquele banheiro? Senhora, dá vontade de falar, né? Mas a gente tem que respirar fundo, tem hora, né? Então, esse tipo de reclamação, eu relevo, entendeu? Porque, gente, se você acabar de limpar a sua casa e eu for aí, eu acho uns 3 Com defeitos. certeza. Com Eu certeza. acabo de limpar a minha, outro dia, acho que faz umas 2 semanas, uma cliente fazia 6 meses que ela não pedia limpeza porque ela estava juntando dinheiro para casar. Aí ela resolveu pedir. Tirou da Que limpeza. bom, que bom, né? Foram lá limpar. No dia seguinte, ela me mandou uma foto da meia do marido dela, pretinha embaixo, e falou que perguntou se as meninas tinham passado o mop no chão, porque olha a cor que ficou a meia. Primeiro, a senhora tem uma foto do antes dessa meia, pra gente ver se já não estava sujo? Cara, incrível. Se eu limpar a minha casa hoje e amanhã eu for andar com uma meia branca, ela vai ficar um pouquinho, não digo encardida, horrível, mas alguma coisinha fica. Porque se você acabar de limpar a sua casa, pegar um papel toalha e passar, eu duvido que não vai Ou se sujar. você entrar com sapato, já sujou tudo que você limpou. Ela tem um cachorro. Ela tem um cachorrinho, um cachorro grande, daqueles Border Collie, né? E é complicado, porque o cachorro ele vai pra fora, né, pra fazer xixi na terra, na grama, e ele entra e ele sai, e a pessoa entra e sai. Gente, E é legal você estar dando essas situações, porque tem muita gente que ela se sente, tem meninas aqui que se sentem preparadas. Ai, tem uma cliente falou isso, tem uma cliente. Calma, você não está em uma posição inferior, você está ali de igual para igual, que você vai tentar resolver da melhor forma, mas não é simplesmente o cliente falou alguma coisa que você vai
baixar a cabeça e falar, ai meu Deus, vou mandar as meninas lá de novo. Ai, essa cliente tá... Não, você tem que entender qual é o fundamento daquela crítica, daquela reclamação para realmente tentar melhorar o seu serviço, mas não Sim. acreditar que o cliente está sendo ali totalmente legítimo na reclamação, né? Sim, e outra, eu sempre falo para o cliente dar uma olhada antes das meninas saírem, porque aí elas podem refazer. Um dia o cliente falou assim: eu não sabia que eu tinha que cogerenciar a sua empresa. Não, não é cogerenciar a minha empresa. É porque o que que acontece? Às vezes, vamos supor, as meninas limparam a mesinha do centro, mas ficou um pouquinho embaçado. A hora que a pessoa senta no sofá, ela vê o embaçado. Aí ela já acha que não limpou. Limpou, gente, mas acontece de ficar. Limpa o espelho, acontece de ficar embaçado. Limpa o interruptor, esquece de limpar um. Quantas portas tem numa casa? Quantas janelas tem numa casa? Pode acontecer de esquecer uma? Pode. Falo para o cliente, não dá mais atenção em todas as janelas. Antes eu tinha uma péssima mania de dar um desconto. Peraí, gente, que eu vou ter que prender a minha cachorra porque ela vai arrancar minha mão fora. Me dá um segundinho. Gente, a Lúcia é demais, né? E é bom são essas situações que às vezes a gente passa e acha que só a gente que tá passando, que acha que a nosso serviço que tá ruim, e não, vai ter reclamação sempre, vai ter essas situações sempre com o helper, com o cliente. O caso é qual a sua postura, como que você vai lidar com isso, porque se você absorver tudo que o seu negócio tem de reclamação, tem de problema com o helper, você não vai viver, você vai se tornar um peso ambulante. Então, é muito importante você entender que vai acontecer esse tipo de situação, mas você tem que se posicionar sempre ali tentando achar, melhorar o seu negócio, mas sem absorver aquela reclamação como se seu serviço fosse o pior de tudo, né? O pior de todos. Eu tinha a mania terrível. Eu dava um desconto. Então, assim, eu limpava a casa da Thelma e ela me reclamava que uma janela não foi limpa. Ai, Thelma, então a sua limpeza era 200, você pode me mandar 180. Aí eu comecei a ter problema. Uma cliente um dia, ela falou assim pra mim: eu não quero que toque nas coisas do meu bebê. E eu coloquei essa anotação para as meninas: não tocar nas coisas do bebê. Só que elas não tocaram demais. Então, elas não limparam o berço, elas não limparam o criado mudo, porque elas entenderam que aquilo era do bebê. E o que a cliente quis dizer era mamadeira, chupeta, paninho, essas coisas, porque ela achou que a luva pudesse estar contaminada. Mas ela não me falou isso. E eu escrevi do jeito que ela falou. Então, ficou mal entendido. Aí eu falei pra ela: olha, então hoje você pode me mandar US$ 20 a menos porque as meninas não limparam os móveis do quarto do bebê. Na vez seguinte, ela procurou até ela achar alguma coisa para me mandar US$ 20 a menos. Então ela olhou aqui embaixo do tapete da cozinha, mas não era no chão, era na parte de baixo do tapete. Tinha uma sujeira e as meninas não limparam ali. Então ela falou assim: vou te mandar US$ 20 a menos. Eu falei: oi? Nossa, né? Tá, não gostei, mas não briguei com ela, não briguei com ela. Passou uns dias, ela falou assim pra mim: Lúcia, eu não estou gostando que as meninas estão usando o meu detergente. O que que eu fiz? Pedi para as meninas verem qual que era o detergente dela. Era aquele do dólar, que custa Sei. hoje em dia R$ 1,25. Fui no dólar, comprei um detergente, deixei na porta dela com um bilhetinho: me desculpe, fulana, o seu detergente de volta. Adivinha o que ela falou que sumiu na vez seguinte? Uma caixa de Swiffer que está custando em torno de US$ 17 milhões. Aí não, né? Que chave de cadeia, hein? Então, demorei demais para tomar uma atitude. Demorei. Hoje eu já não faço mais assim. Ah, Lúcia, as meninas não limparam uma janela. Olha, tem uma desculpa. Eu vou conversar com elas a respeito disso. Na próxima limpeza, elas vão dar ênfase em todas as janelas e persianas. Já mudei. Não tem desconto. Então, que nem essa moça: eu posso te pagar metade da limpeza porque eu vou ter que checar o banheiro e o piso porque o meu bebê engatinha. Estava escrito em algum lugar que se a senhora achar um cabelo na toalete vai pagar metade? Não estava escrito. Ela que é dona do negócio, né? Ela impõe as regras. Então, a regra é dela.
né? Tem cliente, gente, que é melhor perder do que achar. Eu canso de falar isso. Eu tô com uma cliente que as meninas vão amanhã. E ela é uma cliente que, se ela reclamar dessa dupla, eu vou ter que cancelar ela. Porque eu sempre mandava a mesma dupla. A dupla saiu de férias e eu troquei. Aí ela agarrou amor na outra dupla. Só que a outra dupla não pode ir lá na casa dela, porque elas fazem outra região. Eu não posso mudar totalmente o schedule das meninas, porque ela quer. Uhum. Aí o que que acontece? Você tem que ponderar. É uma cliente semanal de US$ 350. E aí você respira fundo e fala: então nós vamos tentar com outra dupla para ver se funciona. Se não funcionar, gente, eu sinto muito. De Você verdade que eu sempre sinto. dá preferência. É igual eu falo em salão de manicure. Eu gosto muito de correlacionar a manicure com a house cleaner, porque são níveis parecidos, né? São problemas parecidos. Então, às vezes, tem naquele salão sem aquela manicure, mas às vezes não vai dar. Não vai dar. Então, a dona do salão ela vai dar preferência para aquela manicure, mas se não tiver, ela vai te colocar em outro horário, né, com outra profissional. Então, é mais ou menos essa pegada que a gente tem que ter. A gente pode dar preferência por aquela dupla, aquela pessoa que ela se adapta, Sim. mas a gente não pode mudar a empresa toda por conta daquela pessoa, porque senão não faz sentido. É a mesma coisa. Você sempre vai mandar a mesma dupla? Não. Ai, mas eu quero a mesma dupla. Essa dupla fica doente, a filha dela fica doente, ela viaja de férias, ela tem compromisso, ela tem corte. Acontece um monte de coisa com essa dupla. Eu não posso prometer, porque o dia que acontecer alguma coisa, eu vou ter que cancelar sua limpeza porque você não aceita outra. Ah, mas aí vem você. Não, querida, eu não vou. Porque você acha que eu vou. Olha o que aconteceu uma vez. Uma dupla ficou com virose. Elas são mãe e filha. Então, as duas tiveram virose. E a outra dupla teve o carro roubado. Eu sou uma só. Como é que eu vou substituir três pessoas? A que teve o carro roubado e as duas com virose. Eu fui substituir a que teve o carro roubado, porque estava mais fácil, porque eu tinha a helper dela para ir comigo. Agora, as duas doentes, infelizmente, naquele dia tive que cancelar todas as casas. O que eu vou fazer? Eu Não tem tive. coragem. Não tenho o que fazer. Por quê? Porque se for um encaixe, um apartamento ou uma ou duas casas na semana, agora três no dia, como é que eu encaixo? Verdade, Né? verdade. E Então, Lúcia, acontece. como que você teve essa virada de chave ou viradas de chave para você entender que você precisava sair do operacional e ir para o administrativo? O que que precisou acontecer? Não sei se exatamente o problema que você teve de saúde, o que que exatamente você teve de problema ou de situação que te fez virar a chave? Não, o que eu percebi foi o seguinte: toda vez que eu formava três schedules, eu não conseguia formar o quarto, porque eu ficava quase louca. Então era isso, eu esquecia de agendar, eu agendava errado, eu esquecia de cancelar. Então eu não dava conta de ter quatro schedules, era muita coisa para mim. Então eu vendia. Aí eu vendi um, vendi dois. Quando eu vendi o segundo, eu falei: opa, peraí. Os clientes estão gostando do meu serviço, eles querem a minha empresa e eu tô dando oportunidade para outras pessoas, sendo que eu poderia pegar essa oportunidade para mim. Aí eu fui, foi essa hora que eu falei: peraí, tem gente que consegue, eu também tenho que conseguir. Então eu fui atrás de outras pessoas que faziam acontecer, entendeu? E Aí, como que faz? empresa, né? Ajeitou aqueles pontos Exatamente. Só para você que crescer. hoje, se eu fosse começar hoje, uma coisa que eu sempre fiz, eu sempre usei o QuickBooks e isso foi ótimo, porque senão eu acho que nem o terceiro schedule eu conseguia juntar. E outra coisa, um banco de dados que eu fazia no Excel na época, hoje eu uso o Zenmate, com nome, telefone, endereço. Hoje eu uso e-mail, né? Na época eu não usava, não tinha e-mail de todo mundo. Forma preferencial de pagamento e alguma coisa que me faça lembrar esse cliente. Por quê? Porque eu tenho até uma Maria, até uma da Silva, até uma de Souza, até uma Oliveira. Qual Thelma que eu tô falando? Eu tô falando daquela Thelma que usa brinco grande. Ah, sei. É a Thelma que tem um gato persa. Ah, sei qual que é. É o Patrick que tem um gato preto e um cinza. Porque o outro Patrick tem um cachorro.
Então Legal essa. eu anoto alguma coisa que me lembra aquela casa. Gente, eu tava falando isso pra uma amiga minha hoje. Casa da boneca de cera. A minha helper, um dia eu quase matei ela de susto, porque a mulher ela tem um monte de boneca de cera e é meio esquisita, parece coisa de voodoo, umas bonecas feias. E aí uma delas tinha uma xícara de café do lado. E aí ela falou: o que que eu faço com essa xícara? Eu falei: larga lá, não sei se isso é coisa de religião. Aí, a hora que ela chegou perto de mim, eu falei: você me parou que a cabeça dela mudou de posição? Gente, a menina quase desmaiou. Não mudou de posição. Eu falei brincando. Eu falei: você reparou que a cabeça da mulher mudou de posição? Então, assim, eu salvei o nome da mulher e na frente eu escrevi Casa das Bonecas de Cera. Alguma coisa que vai me lembrar do que é aquela casa. É porque E eu hoje você escrevo. tem cliente. É impossível você lembrar de todo mundo, né? Tem cliente que eu nunca vi. Tem cliente, juro por Deus, que eu só vi a foto no Venmo. No, Conheci. eu cadastrei, quando eu cadastrei o e-mail, aparece a fotinho deles ali. Só a casa, eles não estavam, eu vi uma foto da pessoa. Vários. Teve um cliente que um dia eu cheguei mais cedo e dei de cara com ele. Tava saindo para ir na academia e eu cheguei. Nice to meet you in person. 4 anos limpando o apartamento dele. Eu nunca tinha visto o moço. O moço é médico, não para no apartamento. Não para. O horário que eu vou, ele Eu tá no tenho hospital. um cliente que eu nunca nem sei como é que é. E ele deu ok, não, pode mandar outra empresa. Nem conheço a pessoa. Por isso que eu tive a ideia de colocar uma foto minha no cartãozinho para eles saberem a cara da Lúcia, que cara que a Lúcia tem. Porque até então, por exemplo, você entra lá no meu Yelp, você vê minha cara. Você entra no meu site, tem uma foto. Você entra no meu Instagram, tem uma foto. Porque o que que acontece? Você tá falando com uma pessoa que você não sabe nem a cara dela. De repente chega outra e fala assim pra você: tanto faz você agendar com ela ou comigo. Você já não quer agendar comigo? Eu tô aqui. E não é só Não isso, é né, Lu? muito, mas É pessoal, você tá falando com a Paceto ou tá falando com a Lúcia? Por mais que seja uma empresa, exato, você acaba sendo a referência da sua empresa. exato. Pessoa Outra de- coisa, um dia a cliente falou assim pra mim: qual é o nome da sua companhia? Gente, eu fiquei sem chão esse dia. Ela sempre me pagava em dinheiro. Porque quando eles me pagam por aplicativo, alguma coisa, então eles veem ali o nome. Ela me pagava em dinheiro. Então ela sabia que eu chamava a Lúcia, mas ela não sabia nem o nome da minha companhia. Ela sabia que a Lúcia ia lá limpar. O dia que a Lúcia não foi mais, ela falou: mas como chama a sua companhia? Eu falei: gente, eu preciso demarcar o território. Então eu mandei fazer um cartãozinho que tem a minha foto, tem o meu logo, agradecendo ali, e eu levo nas casas, na primeira limpeza, nos clientes que fazia tempo que eu não ia, nos clientes que eu apareço de surpresa. Então é uma maneira de: oi, ó, a Lúcia tá aqui, entendeu? Ó, a Lúcia tá aqui, tá? Lúcia da Paceto Clínico tá aqui. No Bem legal. começo também eu falava assim: aqui é a Lúcia House Cleaning. Não, senhora, não é mais, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu falava: eu vou mandar as garotas na sua casa. Não, meu amor, isso aí dá impressão. Já pensou se teu marido pega o teu celular e lê lá: as garotas estão atrasadas hoje. Não, as cleaners estão atrasadas hoje. Uhum. Eu não vou mandar as garotas, eu vou mandar Detalhes tão pequenos de nós dois que fazem a diferença no todo. muita. E é o Esses detalhes sim fazem a diferença, não a florzinha no papel higiênico. Não, não, absolutamente. Já aconteceu de esposa ficar com ciúme e a partir de agora você vai tratar a limpeza comigo. Ótimo, melhor ainda. Qual o seu nome, por Tem favor? muita aí. Tem muita. Muita, e é muito comum o marido comprar a limpeza. Muito comum. Eu tenho um monte de cliente que eu não sei nem o nome da esposa. Então, agora, o que que eu faço? Quando eu vou fazer o cadastro, então eu pergunto: Thelma, quem vai estar na casa? Você ou seu marido? Meu marido. Qual o nome dele, por favor? Porque, cara, você chega e fala: hi, hello, porque você não sabe nem o nome da pessoa. Então, você fala: oi, Thelma, eu sou a Lúcia, eu trabalho na Paceto Cleaning e me passo casa hoje. Não é muito mais agradável você abrir a porta do que se abrir a porta e a pessoa vai entrando, você fala: nossa, mas onde vai essa daí desinformada? Com certeza. E Né? assim, Então, é essa qual, primeira coisa. qual você acha que foi sua maior dificuldade nesse processo? Que você contou essa dificuldade de passar do operacional para o administrativo.
insegurança, né? Porque no começo você não aceita que você não vai. Porque você acha que a casa do David só é tão limpa e tão organizada porque é você que limpa. Só você sabe esfregar aquela pedrinha ali natural que ele não gosta que põe cloro, porque se mandar outra vai pôr cloro. Só você sabe a posição do shampoo dele, Eu lembra? tenho um cliente que quando me contratou pediu, por favor, para não ficar trocando as coisas de lugar, porque a outra aula clínica ficava decorando a casa, trocava as coisas de lugar, abria a gaveta para enfiar as coisas que eles não queriam. Já tive cliente me ligando meia-noite porque enfiaram um negócio de tirar, ela ordenhava, né, leite da mama dela pro bebê, e as meninas lavaram e colocaram no escorredor. E ela não olhou no escorredor, porque ela olhou ali onde costumava estar. Tava sujo, as meninas não sabiam o que era, lavaram e puseram no escorredor. Meia-noite a mulher me ligando que a neném tava gritando e ela não conseguia achar um negócio para ordenhar o leite. Então, assim, outra coisa, determina horários. Antes eu não fazia isso. Tinha dia que 10h30 as clientes estavam me ligando para pedir estimate. E eu tava respondendo. Sabe? Tava com o garfo comendo e perguntando quantos banheiros. Meu marido, ele não fala português, mas ele já sabe quantos quartos e quantos banheiros, né? Ele brinca. Porque é uma pergunta que geralmente eu faço. E ele fica louco. E tá errado? Não. Eu tava lendo aquele livro, você já leu? É aquele que trabalhe 4 horas por semana, alguma coisa, eu não sei como que é o nome em Foi o português. livro que me fez empreender, porque aquele livro ali transformou minha vida. Então, e uma coisa que eu fazia, eu parei de fazer por causa daquele livro, acordava e corria responder e-mail. Só que tem dia que eu acordo 6 da manhã. Um dia o cliente falou assim para mim, Lúcia, você poderia não responder tão cedo, porque eu acordei com o barulho do celular. E eu pensei, caraca, era 6 da manhã. Porque a gente, como empresária, como empreendedora, a gente já não tem um horário muito regular, né? Do que um funcionário e tal. Então, se a gente não colocar esses padrões, não colocar essas limitações, é 24 horas. Então, a gente precisa realmente ter tempo, não, esse tempo é para isso, esse tempo é para isso, agora eu preciso ser produtiva nisso, porque senão a gente fica realmente com muitas horas trabalhadas sem produtividade, sem ser efetivas ali na hora de É o que trabalho. fala naquele livro, exatamente. Então, tipo, eu acordava, a primeira coisa, eu corria olhar e-mail. E responder 6 da manhã, meu Deus, acordei o homem. Do mesmo jeito que outro dia, meia-noite, uma cliente estava me respondendo. E eu estava acordada e conversando. Então, eu falei, gente, não. Então, eu coloco meu celular no silencioso, eu tenho horário que só Jesus Cristo para falar comigo nesse horário. Não vai falar. Outra coisa, ligar para bater papo de fim de semana. Não. Você não tá descansando no fim de semana? Eu também. Entendeu? Então, eu já falei para as meninas: se for uma coisa de emergência, por exemplo, roubaram meu carro, vamos supor, quebraram o vidro do meu carro. Só me manda uma mensagem assim: quebraram o vidro do meu carro. Não escreve assim: oi, Lúcia, tudo bem? Bom dia. Nem vou ler a segunda. Não vou ler a segunda, porque eu vou achar que você tá me batendo papo. Outro dia a menina me ligou. Gente, esse dia eu acordei com um mau pressentimento. Eu acordei 5 da manhã, dali a pouco meu telefone tocou. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Ela falou, Lúcia, roubaram meu carro. O que que você faz? Roubaram Cinco o horas carro da da manhã. menina. Roubaram o carro da menina com aspirador, com os produtos tudo dentro. Ela falou, eu vou alugar um carro, mas para amanhã eu não tenho nem produto. Eu falei, imagina, para amanhã você fica com os meus, mas hoje avisa a tua helper que a gente vai atrasar na primeira, mas eu tô indo lá buscar ela. Meu marido me fez o café enquanto eu escovei dente, me troquei, saí voando e fui atender os clientes. Eu tenho uma amiga que não sai de casa e elas têm muito menos clientes que eu. Tem coisa que não dá. Por exemplo, esse dia, uma das clientes teria um jantar para 50 pessoas. Então, eu não tô afim de perder essa cliente, porque se ela tiver que procurar outra companhia, isso é uma boa desculpa.
para Uhum. procurar uma boa companhia. Nossa, a Lúcia me largou na mão no dia que eu tinha um jantar para 50 pessoas, mas roubaram o carro da minha helper. Mas por que que a Lúcia não podia vir? Ah, porque ela mora em outro estado. Tá, mas eu contratei uma empresa aqui pertinho, porque eu mantenho um zip code da minha companhia, né? Outra coisa, aluga um PO Box. Não põe o endereço da sua casa. Gente, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Eu nunca me atentei para essas coisas, mas isso é muito perigoso. Você fica A bem pessoa suscetível. sabe onde você mora, a gente não sabe a intenção da pessoa, aparece tanto golpe. E aí, a pessoa tem que ter um endereço. É complicado, né? Hoje eu tenho um PO Box, mas eu não tinha antes. Então, a pessoa fala, E, por exemplo, tem umas fontes de captação que não aceitam P.O. Box. Então, o P.O. Box vai servir para certas ali, ferramentas, eu acho que correspondência, né? Tem muito golpe também de outras empresas dando golpe em empresas de limpeza, né? Ah, você precisa pagar isso, essa taxa aqui do seu estado, não tem nada de taxa para pagar. Então, tudo isso é interessante colocar no P.O. Box. E tem a parte também que eu aconselho que sempre coloque o menos informações possíveis sobre o seu endereço, se ainda é uma casa, né? Se é a sua casa, que é a maioria. por exemplo, quando eu tinha o apartamento, que eu fazia uma efficiency no apartamento, eu não punha o número do apartamento. Uhum. Chegava no prédio, mas eu não punha o número do apartamento. Gente, a gente não sabe, tem tanta gente louca. A gente não é muito normal, imagina, né? Como a gente vai saber? Eles têm o background check, mas a gente deveria pedir o deles também, Com certeza. não Aí é? a gente ia limpar, aí não ia ter limpeza. Não, menininha, tá Olha, faltando. eu tinha uma certa pinima, vamos dizer assim, com Subaru. Nem sei se fala assim o nome do carro, Subaru. Toda vez que eu chegava na casa e tinha um Subaru, era doido. Eu tinha essa pra mim, que toda vez que eu chegava tinha aquele carro mais antigo, Subaru, eu falava, eita, que aí vem coisa, já ficava com aquela coisa. Então, assim, realmente a gente lida com muito cliente que tem um probleminha ali, né, que a gente precisa se precaver, ou até que não vira cliente, mas aquela pessoa de uma vez só. Eu ouço muita história e a gente tem que realmente nos defender né, de qualquer coisa que possa acontecer com relação à empresa ou até a nossa pessoa, a nossa família, né? Olha, comigo, mais de 1.200 clientes cadastrados. Eu nunca tive, assim, um problema sério. Mas a moça que eu trabalhei fixo, um dia, ela foi limpar um apartamento e o cara tava pelado. Ela chegou pra limpar e o cara tava pelado. E Eu já ela mostrei saiu aqui, correndo. Lúcia, uma cleaner me mandou fotos na hora, assim, olha, minha amiga tá nessa casa, olha as fotos, e tinham fotos de ferramentas sadomasoquistas no porão, e ela tava trancada. O cara tinha trancado ela. E aí ela só conseguiu sair, a amiga me avisar, né? Depois que eu tinha postado as fotos, gente, ajuda ela. Quando ela conseguiu sair por uma portinha que tinha escondido, uma porta de 1 metro, ela conseguiu achar e saiu. Mas, gente, ainda mais a gente que, né, eu falo muito aqui de captação online, muita, né, aplicativos, mas a gente precisa ter aquela malícia. Olha, isso daqui tá estranho. Isso daqui não Sim, tá já funcionando bem. tive É cliente melhor que perder ficou essa no linha. banheiro. Já tive cliente que ficou na porta do banheiro, eu não percebi. Gente, a gente tá ali com a bundona pra cima, esfregando o chão da banheira. Você vai imaginar que tem um louco atrás olhando. Já tive problema com esposa ciumenta. Já aconteceu várias coisas. E acontece. E graças a Deus não foi nada grave. Eu tinha um cliente que eu dispensei porque ele abria a porta de roupão. Então, toda vez que a gente chegava, ele tava bem de roupão ali à vontade. Eu não sei o que tinha por baixo. Poderia até ser uma roupa. Mas a minha helper estava incomodada. Aí eu fui falar com a esposa dele. A esposa dele falou: ah, mas por que vocês ficam tão incomodados? Eu falei: olha, eu uso camiseta preta, calça preta, tênis e um avental. Esse é a roupa que eu uso para ir na sua casa. A senhora iria gostar se eu fosse de roupão na sua casa? Não é o ideal. Então, se o seu marido está sozinho em casa e vai receber duas house cleaners, você não poderia pôr uma camiseta, uma bermuda? Ah, mas ele. Então, a gente não vai porque
a minha helper não se sente à vontade de limpar a casa com ele de roupão andando em volta da gente. Certíssimo. Pois É o é, mesmo, a mesma relação profissional tem que ter dos dois lados. Por mais que ele esteja na casa dele, tem pessoas ali que estão trabalhando que ele não pode, né, se acomodar como se estivesse realmente com a casa vazia. É o bom senso. E Lúcia, deixa eu te perguntar, como é que você, essa transição sua do operacional para o administrativo, o que que mudou na sua vida? O que que você pode falar para as meninas? O que que mudou de tempo, de tempo para a família, de saúde? O que que isso mudou na sua vida? tudo, né? 100%. Por exemplo, eu não tinha tempo de fazer exercício físico porque eu trabalhava o dia inteiro, que nem uma louca, chegava em casa super cansada e tinha mil coisas para fazer. De manhã, se eu fosse fazer antes, eu ia ter que acordar tipo 4 da manhã para ir na academia para dar tempo e dormir tarde. Ou eu durmo cedo e acordo cedo, ou eu durmo tarde e acordo tarde. Eu não consigo fazer os dois. Ah, tempo. Por exemplo, eu não podia ter um cachorro antes, porque eu não tinha tempo nem para mim, imaginou para o cachorro. Tirar férias. Eu tirava férias assim, por exemplo, ano novo, já juntava ali o feriadinho do dia 31, 2 e 3, e dia 4 estava trabalhando. Não podia ser mais do que 4, 5 dias, não dava, porque junto os clientes semanais com os mensais, né? Ia E era faltar quase um dinheiro para descanso, né? Não férias, porque você ficava tão cansada desse final de ano que depois só descansava. Sim, então assim, a primeira vez que eu consegui ficar 3 semanas fora, que foi essa minha primeira férias, que eu acabei usando 2 semanas para estruturar a minha empresa, foi muito decisivo e foi muito bom. Porque depois disso aconteceu que eu fiquei doente, tive que fazer a cirurgia, e depois eu precisei passar por outra cirurgia. Tô indo para o Brasil segunda-feira e vou ficar 4 semanas. Imagina como que eu ia fazer se eu estivesse limpando casa. Então mudou totalmente, mas mudou assim, da água pro vinho. Eu não preciso pôr o despertador todos os dias para acordar às 5 da manhã. Não preciso mais. Eu posso ficar, por exemplo, hoje eu fui trabalhar, amanhã eu vou trabalhar. Trabalhar que eu falo é no campo, né? É, vistoriar e fazer mil coisas, mas tá começando a nevar já. Você imagina você ficar de pantufa, e pijama e tomando seu chazinho? Maravilhoso! Maravilhoso! Quando que eu ia poder fazer um negócio desse? Nunca! Nunca! Então, outra coisa, hoje Pra, eu sempre fui pra organizada. limpeza, né? Acredito que também você pense como melhorar, como fazer algo a mais. Eu acho que você só tem esse tempo quando você, né, a frase que você estava falando, você não tem tempo de ganhar dinheiro quando você está lá trabalhando o tempo todo. Sim, por exemplo, como você vai programar uma viagem se você tem os seus clientes? Aí você pensa, eu junto dinheiro para ir. E a sua helper? Você vai perder a helper. Aí você fala, eu arrumo alguém para ficar no meu lugar. E se você não treinou essa pessoa? Então você tem que ter toda uma preparação e você tem que ter todo um aparato para você conseguir sair de férias se você está no operacional. Eu, por exemplo, eu enfio meu notebook na minha mala e eu tô lá na casa da minha mãe no Brasil, eu respondo os e-mails, eu checo quem pagou, quem não pagou, eu faço o pagamento das meninas. E se eu tenho algum problema, eu tenho um respaldo aqui nos Estados Unidos, mas eu não preciso estar aqui. Eu, Lúcia, 100%. Não. E se eu falar para o cliente, infelizmente eu não consigo resolver isso hoje porque eu estou no Brasil, ele vai entender. Porque ele sabe que eu sou uma empresária e não uma cleaning lady. Uhum. Ele entende Ele que é te paga diferente. para saber gerenciar, Existem né? situações que às vezes ele. Fala de Tá, novo que cortou bem. Não. Não, o que eu quis dizer é que ele paga a empresa para também delegar esse gerenciamento da limpeza. Né? Ele não está pagando uma cleaning, Exatamente. aquela pessoa que Porque atrasa, aquela pessoa que não vai, aquela pessoa que dá dor de cabeça, que quebra toda hora. Não, ele está pagando uma empresa porque ele está delegando
essa função de limpar a casa dele. Então ele tem que, né, ele tá terceirizando esse Sim, trabalho, praticamente. outro dia aconteceu que a menina jogou um barbeador fora. Ela olhou ali, o negócio estava velho e não sei o motivo por que daquele dia ela resolveu jogar fora. Eu já falei que não é para jogar nada fora nunca, mas aquele dia ela resolveu que ia jogar. Ela O julgou. negócio era vintage e custava US$ 52. E ela jogou porque ela achou que tava velho, mas não era, gente, era o modelo do negócio mesmo. Então, assim, se você contrata uma cleaning lady, você vai ficar com dó, porque você vai falar, porra, eu paguei 120 da limpeza. O negócio que ela jogou fora custou 50, coitada, agora como que ela vai pagar? Então, eles vêm falar comigo, perguntando, e eu já resolvo na hora. Sim. Outra coisa que a gente aprende naquele livro, né? Se der para resolver com US$ 100, gente, pelo amor de Deus, resolve ali. Ah, mas ela quebrou minha caneca. Ordena na Amazon e manda entregar Corta. amanhã na tua casa. Não esconde o que quebrou. Uma Tem vez eu gente. quebrei um espelho de US$ 250. Gente, quem que compra um espelho redondinho de pôr em cima da pia do banheiro de US$ 250? Minha cliente Audrey comprou e a Lúcia quebrou. Mas não tinha o mais barato, senhora, para estar comprando? 250 milhão mesmo, um espelhinho. Pois foi. Tem muita Então, gente assim, perguntando o nome do livro. Eu acho que não está aqui na minha estante, mas eu tenho ele em o inglês. meu Eu em fiz inglês. questão de trazer ele quando eu Aqui, voltei dos mas o Estados Unidos. Eu trouxe ele meu na tá em versão inglês, eu não original. tenho em português. Eu Mas é trouxe ele alguma na versão coisa, original. trabalho 4 horas por semana. Eu não sei como que tá em português o nome, mas é alguma coisa assim. Trabalhe 4 horas por semana. Na verdade, o título, né, pessoal, ele não é muito transparente com o que o livro é. Mas a ideia é de que você realmente consegue delegar, você consegue ali arrumar uma estrutura onde precise menos de você. Né, Lúcia? Sim, exatamente. E cada vez menos. Outro dia eu tava conversando com uma amiga minha que ela falou assim que quando ela tivesse um schedule bem formadinho, ela ia passar por porcentagem para não ter que trabalhar mais. Pensei, eu nem vou te falar. Primeiro, não dá para você ficar em casa. Porque você vai passar isso por porcentagem. Por quantos por cento você vai passar? Quanto você vai ganhar? Só que você tem que pagar as suas despesas da sua companhia. O que vai te sobrar? Experiência? Não dá, gente. Não dá. Aí você fala, então dois. Depende. Como diria minha amiga, se você for muito gastadeira, também dois não dá. Né? Não dá. Aí você fala assim, então três. Quando aumenta os grupos, aumentam os problemas. Aí você tem que, ou você contrata uma supervisora, ou você tem que supervisionar. No meu caso, eu ainda supervisiono. Eu ainda cuido do financeiro, do administrativo, da compras. Eu cuido de várias coisas. Então, Gestão empresarial diz que a gente consegue contratar uma gerente ou uma supervisora a cada 6 grupos. Só que eu acho que isso no house cleaning é um pouco difícil, porque lida com muita gente ali em níveis diferentes. Então, eu acredito que ali de 4 a 6 grupos, você já precisa de pelo menos uma então dirigente. sim, eu tenho 3 braços direitos, né? O meu mesmo, fisiológico aqui, e eu tenho meu ex-marido e eu tenho a minha helper, a primeira helper que trabalha comigo desde o meu cliente 001. Porque quando eu viajo, o que acontece? Eu fico muito tempo dentro do avião e meu telefone fica desligado. E acontecem mil coisas. Por exemplo, a Thelma chega para limpar o apartamento do James, mas ele esqueceu de deixar a chave. E como é que faz? A Lúcia tá dentro do avião. Para quem que a Thelma liga? Então a Thelma liga para a Letícia. A Letícia tem o telefone do James e a Letícia liga pro James e fala: James, olha, aconteceu isso. Acontece mil coisas. Por exemplo, o cliente esquece de deixar a chave, ou esquece, ou põe a senha errada, ou tem algo. Outro dia o cachorro estava mancando, as meninas precisavam me avisar e eu precisava avisar a cliente, porque vai que a cliente acha que as meninas machucaram o cachorro, mas não, ela sabia que o cachorro tinha machucado a patinha na noite anterior. Mas tudo o que acontece eu peço para avisar.
Porque, de repente, a cliente pode achar que as meninas pisaram na pata do cachorro, ou bateram o aspirador, ou o cachorro foi brincar com o aspirador, mas eu não sei o que o cliente vai pensar. E Uhum. pode acontecer. Então, quanto mais a gente for precavido, melhor. Com Quanto certeza. mais eles tiverem confiança na gente, melhor. É igual, tem muita house cleaner que fala assim, ai, eu perguntei pro cliente se ele queria que eu comprasse outro, ele falou que não. Eu sempre dou esse conselho, compre, por mais barato que seja, por mais bobo que seja, porque ele não vai te cobrar por pena. E isso não é um sentimento legal com a sua empresa. Então você pega, compra, deixa lá, na próxima empresa você deixa lá. Eu lembro que uma helper quebrou 3 copos seguidos na casa de clientes um jogo de 4, ia lá substituir um copo, e depois ia lá e substituir outro. Aí eu falei, bom, da terceira vez já não tinha como. Era uma casa estranha, mas enfim, aconteceu. Então, assim, por menor que seja, substitua, porque ele vai deixar de ter aquela noção de amadorismo da sua empresa para uma empresa profissional que você pode confiar que aconteceu o mínimo acidente que você foi lá e se propôs a consertar. Gente, quanto mais simples, mais caro. Uma vez Uhum. eu peguei a tampa de uma garrafa, eu fui erguer a garrafa pela parte de cima e ali era a tampa, eu não vi. E quebrou. Gente do céu, custou tão caro aquela garrafa. É que nem o espelhinho da Audrey. Eu tirei a foto, mandei pro meu marido e falei assim: ordena um desse para esse endereço overnight. Ele falou, tem que ser dessa marca? Meu cabelinho fez até assim, né? Eu falei, tem, por quê? Ele falou, porque custa 249. Eu, como, senhor? Como? É da Uma Branca pessoa Neve esse era da espelho, gente. Era da Simple Uma. Gente, como assim, senhora? Dava pra trocar o carro com esse dinheiro? A senhora me compra um espelho, uma moça tão Dá bonita para com o fazer espelho. um botox com esse dinheiro. Menina, a senhora já é bonita, o espelhinho da Fábio faria mesmo resultado. Então, acontece. E a coisa mais simples, às vezes, é a mais cara. Eu já quebrei a caneca que o cara ganhou quando a primeira filha nasceu. E tinha lá a data do nascimento. Uma amiga minha quebrou a taça do dia do casamento que o casal brindou e eles iam fazer 50 anos e ela lavou as taças para eles brindarem. Ela quebrou a taça. E nessa hora, é engraçado, né? Que nessa hora o sangue sai do corpo, a alma sai do corpo também. Fica só o seu corpo físico e você não sabe como dar a notícia. Isso quando é a gente. Quando é help, ela fala pra gente e fica mais fácil. Mas o sangue sai do corpo, a alma, você não sabe quem tá ali pra dar a notícia. E quando o negócio quebra e você fala assim para cliente, ah, me desculpa, eu quebrei isso aqui. A senhora pode me falar onde a senhora comprou? Ah, eu ganhei. A senhora pode ligar para a pessoa? Ela morreu. Aconteceu comigo. Primeira vez que eu fui limpar a casa da mulher, eu quebrei um negócio de porcelana, corri falar para ela, ela falou assim: ai meu Deus, isso daí, que falou tanto que eu nem estava entendendo nada. Aí eu falei: quem te deu? Ela falou: minha irmã. Eu falei: liga para ela. A minha helper falou: ela tá falando que a irmã dela morreu. Eu não tinha entendido que a irmã tinha morrido, gente. Eu tava mandando ela ligar pra irmã, pra perguntar se ela comprou. Então acontece. O que não era pra quebrar, tinha milhões de cacarecos pra eu quebrar. Eu quebrei o presente da irmã que morreu. Vamos pedir uma psicografia pra senhora ver onde No comprou. meu caso, eu quebrei aquele termômetro de Fahrenheit. Na pior casa que podia, eu estava ainda sem experiência, quebrei. Aí o óleo que tem dentro do termômetro caiu. E a helper, uma helper que eu tinha, ela pegou e passou em todos os móveis da casa. Enquanto eu estava falando com a cliente, ela falou assim, muito bueno, está todo brilhoso. Ela falou assim para mim, quando eu olhei aquilo ali, eu falei, Deus, por favor, não manche esses móveis, porque eu não sei o que tinha dentro daquele termômetro. E assim, ficou, não tive reclamação depois, mas foi um risco enorme que eu corri com a quebra do termômetro e ainda com o óleo que ela passou em todos os móveis da casa, gente. É só para quem Gente, tem coração bom, né? outra coisa, desde o começo, abre a empresa e faz um seguro, pelo menos o liability. Pelo menos. Porque acontece coisa, gente. Uma vez a menina foi limpar uma pia do banheiro e em cima tinha um pedacinho de vidro que a mulher colocava os perfumes.
A menina foi limpar os perfumes, o vidrinho caiu e quebrou a pia. Qual que é a chance? O vidrinho não quebrou nenhum perfume, quebrou a pia. Qual é a chance? Então, quando você acha que nada vai acontecer, acontece. Uma helper de uma amiga minha manchou o piso do banheiro, que era de mármore, e ficou US$ 8.000 para trocar. Imagina se ela não tivesse seguro. Aí a franquia, ela mais ou menos uns US$ 1.000, mas melhor 1.000 do que 8. Então, Uhum. você pensa, mas eu tô indo. Acontece, gente. Ainda mais Acontece. quando você tá assim, eu só tenho cliente de indicação. Ele raramente vai para o próximo passo. Agora, quando você tem um cliente que não é de indicação, que vem pela internet, vem para o aplicativo, ele não tem ainda relação com você. Se você quebrar aquilo dali, se você ficar, ele não vai pensar duas vezes. Então, também tem essa parte que não tem ainda aquele relacionamento tão forte e você. Tem cliente que age de má fé, que nem essa cliente da pia, ela reconheceu que a pia era velha, que ela realmente precisava trocar a pia, então nós fizemos um acordo. Eu comprei a pia e ela pagou a mão de obra. Uhum. Ótimo, né? Agora, o que que ela podia ter feito? Quebrou, pagou, meu amor. Aí eu Uhum. ia ter que arrumar um handman, ir lá, trocar a pia. Outra coisa, não sai pagando coisa cara também, não. Porque antes eu só queria me livrar do problema. E um dia um cliente me ligou aos berros falando que eu quebrei o chuveiro dele. Eu que fazia a limpeza dos banheiros e cozinha. E eu tinha certeza que não tinha quebrado. Era aquele chuveiro que enrosca, sabe? E eu Uhum. saí de lá, enrosquei, ficou enroscadinho. E aí ele me mandou um vídeo gritando e mostrando que não estava mais enroscando o chuveiro e que quebrou. Na hora eu só queria me livrar do problema e perguntei quanto é US$ 85. Eu transferi os 85. Não devia ter feito isso. Hoje, o que eu faria? Olha, o meu seguro, ele cobre o seu chuveiro. Só que eu preciso ou da nota do chuveiro, quanto você pagou pelo chuveiro, 85. O senhor tem a nota? Não. Então, o senhor pode comprar outro chuveiro que eu te reembolso com a nota, ou o senhor me passa a descrição do chuveiro que eu vou ordenar e mandar entregar na sua casa. Não Muito sai bom. pagando. Da Muito onde ele bom. tirou US$ 85? E um chuveiro, US$ 85 é caro, né, gente? Eu não sei Muito quanto é que bom. tá um chuveiro. Então, hoje, eu não faço. Eu tive um problema com o fogão. A cliente falava que as meninas usavam muito produto e o fogão parou de funcionar. Mas estava funcionando antes? Tava. Como eu sei que estava? Porque o seu fogão era um fogão velho. E de repente ele podia já nem estar funcionando antes. Ah, mas as meninas usaram um produto. Não, elas não usaram produto nenhum, elas usaram detergente aqui nesse fogão. Ah, mas está tudo esbranquiçado. Não estava esbranquiçado de nada. Falei, olha, o meu seguro pode te cobrir outro fogão. A senhora precisa pedir 3 orçamentos. Ah, mas eu não paguei. Porque você acha que eu tô louca de comprar outro fogão? É verdade. Agora, Imagina se você for, né, satisfazer a reclamação de todos os sumiu o clientes. anel de brilhante. Sumiu o anel de brilhante. Opa, eu tenho o Estava bom até dele. Então, conversando. sumiu o seu anel de brilhante. Ela tem câmera para provar que foi a faxineira? Não, não tem. Então, como a senhora sabe que foi a faxineira? Ah, porque estava aqui. Então, a senhora chama a polícia, a gente vai investigar onde é que tá. Uma vez, uma amiga minha chegou à conclusão que foi a filha da menina que sumiu uma grande quantia de dinheiro que estava no cofre dentro do closet. Ela acusou as meninas e chamou a polícia. E no dia que a menina foi na delegacia, ela falou que estava encontrando bebida alcoólica e droga no quarto da menina mais velha, que nunca comentou. Foram investigar a menina mais velha e descobriu que ela que tinha roubado o dinheiro. E adivinha quem que a mulher culpou? A faxineira. O lado mais fraco da corda é sempre a faxineira que rouba remédio, que rouba joia, né? Parece até que não vai cair. Remédio, já me falaram, remédio controlado, dá vontade de falar, senhora, eu tenho uma preguiça de limpar dentro dos armários, eu não limpo quase que nem quando me pagam. Imagina sem pagar, como é que eu ia saber que o seu remédio estava ali? E Não isso dá vontade acontece de falar. muito, não de brasileiras, né? Tem americanas que utilizam, né? Pegam esse remédio para revender, mas assim, a gente sabe que de helper brasileira vai ser difícil ter esse tipo de problema. Mas tem idoso que fala, não, meus remédios estavam aqui. Eu uma vez fui limpar uma casa que o idoso pegou na minha frente, assim, como
Eu falei, gente, depois que eu fui saber que remédio também é uma coisa igual diamante. É uma coisa que eles têm muito medo de roubo. Então, é assim, Sim. a gente precisa se precaver desses detalhes para não cair em toda a ladainha do cliente. Senão a gente não Por isso que eu falo para as meninas, achar um vidrinho de remédio com um nome, não joga fora. Porque eles pegam aquele rótulo onde vem o nome, tem várias informações ali. Então, eles picam antes de jogar. Não vai jogando no lixo, porque alguém pode achar e usar para alguma coisa. Não sei para quê, mas pode acontecer. Então, eu tenho cliente que usa o triturador para quase tudo, aquele triturador de papel para quase tudo. O meu marido é uma pessoa que ele usa o triturador de papéis para quase tudo, porque ele fala tem muita informação nossa nessas correspondências. O nome completo, o endereço, a data de nascimento. Às vezes, os 4 últimos dígitos do social. É muito perigoso. E a gente não vê perigo, né? Mas eles são tudo meio psicótico. Então não sai jogando coisa fora, né? Outra coisa é o papelzinho da CVS, às vezes ele vai usar nas taxas dele para bater. Eu uso nas minhas taxas, né? Os remédios que eu compro, eu uso. Se tem bebê na casa, usa para as fraldas. Então não sai jogando também nota fiscal fora. Essas coisas a gente tem que prestar atenção. Não na dobra do papel higiênico. Às vezes Com o cliente nem certeza. quer que dobra. Não E é? Lu, para finalizar aqui nossa live, porque eu acho que daqui a pouco vai Meu Deus, batendo. 1 hora e meia. Mas para finalizar nossa live, primeiro eu quero te agradecer mais uma vez, você arrasando, mais uma vez. Acha, sempre um prazer. Em dobro, em triplo, empresa para sua Amém. vida, tá? Porque isso daqui não tem preço, essa live não tem preço, esse teu conhecimento passado não tem preço. E as meninas aqui estão sendo beneficiadas por isso. A live vai ficar salva, vai assistir também. E eu queria que você desse um recado para finalizar para elas que estão na dúvida se vale a pena sair do operacional, se vale a pena ir para administrativos, o medo, como é que. Qual o conselho que você pode dar? Qual o recado que você pode deixar para elas? Gente, o medo vem. Mas vem e vai. Entendeu? A hora que você vê, já passou e é outro medo. Entendeu? Então, no começo, o que acontece? Tem medo de não ter cliente, depois tem medo de não conseguir atender tantos clientes, depois tem medo de montar o segundo grupo, o terceiro grupo e, como no meu caso, o quarto grupo. E hoje, às vezes, eu fico com medo de dobrar o meu encame e ficar louca e não conseguir coordenar tudo isso. Mas o medo vem e conforme você vai passando as fases, você olha para trás e fala, gente, eu tinha medo de parar de limpar, eu tinha medo de formar o quarto, SCAD, hoje eu tô com 6. Então, cara, segura na mão de Deus. Se você acreditar em alguma coisa, reza. Se você acreditar na lei da atração, pensamento positivo, o que você quiser, estuda. Cara, aproveita a oportunidade da Thelma. Eu sempre falo, se eu tivesse conhecido a Thelma antes, eu não teria passado um monte de dor de cabeça. Capricha no flyer, capricha no cartãozinho de visita. Faz o menos errado possível que você conseguir. Então, se der para abrir a empresa, já abre correndo. Conseguiu uma reservinha de dinheiro, faz um seguro, faz um bond. Se no seu estado o Works Compensation for obrigatório, faça. Minha amiga acabou. Lembra que eu fiquei de te passar? Minha amiga gastou US$ 31.000 com 2 helpers. Elas não sofreram um arranhão. Imagina se tivesse machucado. Porque o Works Compensation no meu estado é obrigatório, ela não sabia, eu também não sabia, ela que me falou. E hoje a gente paga. E ela gastou US$ 31.000 e as meninas não arranharam, gente, não aconteceu nada. Então, assim, cara, faz o menos errado possível, se informa das leis do seu estado, conversa com o seu cliente, não sabe inglês, conversa por mensagem, e-mail, mas se comunica de alguma maneira, conversa com as suas helpers. Tenha alguma coisa documentada. Eu tive problema por não ter, porque se eu tivesse, muitas coisas teriam sido diferentes. Nem que seja um papel simples, escrito à mão, as regras da sua companhia, o que você quer, o que você espera delas, o que ela pode fazer e o que ela principalmente não pode e não deve fazer. Pede para ela assinar e pôr a data, guarda isso.
Pega o 1099 dela, pega isso por escrito, pega isso assinado, não pega depois. Ah, depois eu te dou o meu IT number. Não, ela vai embora, vai voltar pro Brasil, vai engravidar, não vai te dar, vai mudar de estado. Não, ou fala assim, E ah, isso eu vou você vai ter que pagar perder, esse imposto. vou perder a helper. Gente, não, você depois vai ter que pagar mais imposto. Outra coisa, quando eu abri a minha companhia, eu não tinha o Green Card. E quando eu fui fazer a entrevista para o Green Card, uma das perguntas era se eu pagava taxas, se a minha empresa era aberta, com o que eu trabalhava. Eu tive que declarar a minha conta do banco e tudo. Quanto menos errado você tiver, melhor. A gente não sabe o futuro. De repente sai uma lei aí que legaliza, sei lá, as house cleaners e a sua companhia está toda errada. Eu não sei, pode acontecer. Ou então você casa e precisa de uma hora para outra. Meu objetivo maior aqui é que realmente a gente tome o lugar que é nosso no house cleaning. Principalmente para quem já está muito tempo no house cleaning nos Estados Unidos. E a gente sempre teve um lugar inferior no house cleaning, deixando os americanos mais ali, né, com as empresas maiores, com os maiores faturamentos. Então, chega da gente ficar lá naquela classe C e passar realmente para o lugar que a gente é totalmente capaz de ocupar. Para pegar limpeza comercial, precisa ter empresa aberta e segurada. Dependendo do prédio que você for limpar o apartamento, eles vão pedir sua apólice de seguro. Alguns clientes podem pedir, falar, você é segurada, vocês podem me mandar uma cópia da sua apólice? Cara, acontece milhares de coisas. Quanto menos errado você tiver e quanto mais sincera você for, melhor. O meu primeiro cliente, o 001, o nome dele é Robert, ele me pediu a apólice de seguro. Não tinha feito ainda, porque eu tinha, Robert, eu tô esperando chegar os documentos da minha empresa para fazer a apólice. Ele nunca mais perguntou e ficou por isso mesmo. Mas eu podia ter mentido. Mas eu não menti, eu fui sincera. Uhum. Então, são as dicas assim que eu mais leve, né? Quando você está mais seguro, quando você está mais protegido, tudo fica mais leve. Você não tem medo de bater um carro que é assegurado, né? Você fica muito mais tranquilo. Agora, se o seguro acabou e você está dirigindo um carro, você segura rezando para não acontecer nada. É a mesma coisa com a empresa. Dá para ser rezar. Não tem dinheiro para fazer o logo, pega o logo de graça. Quando tiver dinheiro, faz você mesmo seu cartão, vai lá na Staples e imprime, faz você mesmo seu flyer, do jeito que você puder. Abre sua conta no Facebook, no Instagram, faz do jeito que você souber fazer. Quando der, você contrata alguém para fazer melhor. Eu lembro que o carro, a gente não tinha dinheiro para adesivar, que eu tinha gastado tudo dinheiro com outras coisas, e eu mandei fazer na Staples um imã, e eu colava na porta. Eu também. Dá para fazer isso. Dá para fazer isso. Não é o ideal, não tem um tamanho muito que dá uma visibilidade muito boa, mas é o primeiro, gente. Depois, com aspirador de pó. Mas eu gosto de um que não deu para comprar esse, gente. Compra um razoável. Também não compro de 50 conto do Walmart, gente, porque ele vai quebrar na primeira semana. Compra um razoável. Tenha um de reserva. Já pensou se quebrar? E aí? Amanhã você tem que atender 8 da manhã. Depois tenha um de reserva. Stories, como é que uma aluna... eu já postei uma parte, mas eu vou postar. Ela me mandou mais fotos de como ela vai limpar a casa no ônibus. Como ela coloca os produtos. Eu vi. E ela me mandou agora ela na scooter, o vídeo dela na scooter. Então, assim, gente, na scooter não, na patinete, né? Chama de patinete. Aquilo ali, gente, assim, não tem por que reclamar. Quem quer faz, começa com o que tem e vai evoluindo. Não tem mistério. Vai. Não, gente, não. Pega o produto que você tem na tua casa, leva a tua filha, leva a tua mãe, leva a tua irmã até se arrumar uma helper. Vai limpar de sábado, domingo, feriado. Depois você vai ter tempo de tirar férias. Eu fiquei sem férias 3 anos. Pois é, você me falou, né? 3 anos. Também, reinvestimento também. Não se preocupe em querer ganhar um rio de dinheiro. No primeiro ano inteirinho eu ganhei o mesmo que minha helper. Se eu pagava 200 para ela, eu pegava 200 para mim. Se eu pagava 400 para ela, eu pegava 400 para mim. Tirava as despesas do carro e os produtos. O resto era propaganda.
era panfleto, era sei lá eu o que, melhorar, comprar um aspirador de reserva, montar um estoquezinho de produto, mesmo que seja pequenininho, mas uma coisa, gente, para você se estruturar, ter um capital de giro, isso é muito importante. Olha o que me aconteceu essa semana. Olha o que me aconteceu essa semana. Eu sempre mantenho a conta corrente e uma conta que eu salvo dinheiro para as taxas, para uma emergência, blá blá blá. Duas contas. Na conta corrente, eu mantenho o suficiente para pagar as meninas por 2 semanas. Eu recebo por cartão de crédito no Square. O meu Square parou de funcionar. E eu fiquei quarta, quinta, sexta e sábado sem receber pelo Square. Quando você recebe pelo PayPal e Venmo na sexta, só cai na conta na sua segunda, né? E quando você recebe no sábado, só cai na conta na terça. Venmo, PayPal e Cash App. Mais o Square. Adivinha onde foi parar meu saldo da conta? Lá no chão. Se eu não tivesse dinheiro para pagar as meninas naquela semana, o que que eu ia fazer? Eu ia falar: olha, meninas, a empresária, que linda, maravilhosa, que não limpa mais casa, não tem dinheiro para pagar vocês hoje. Não tem coisa pior para Então, isso é não ter o dinheiro. Não tem coisa pior para mim. tenha pelo menos, no mínimo, um mês de salário, um mês de despesa salvo. E, se possível, no mínimo 2 semanas na conta corrente, porque esses imprevistos podem acontecer. Nunca me aconteceu na vida. Essa semana aconteceu. Aconteceu agora. E aí, o que que eu falo para as meninas? Aí eu contei para uma dupla, elas falaram: então a gente vai ficar de greve. E aí, bonito, né? Quem trabalha tem que ganhar, gente. Não fica, sabe? Eu acho que vezes eu pelo passo mal em pensar que pode faltar algo, eu passo mal. Então, principalmente para funcionar. Então, realmente é uma coisa que Dinheiro do imposto, gente. A Paceto Cleaning Services ganha X, mas a Lúcia não ganha X. A Lúcia ganha X menos o payroll das meninas, o seguro, o bonde, as taxas e blá, 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 blá. A Lúcia fica, na verdade, com 20% do que a Paceto faz. Se Então, paga, abre uma conta diferente da Paceto para a Lúcia. A Paceto paga a Lúcia. A Lúcia não pode pegar o dinheiro da Paceto e ir lá na Gucci comprar bolsa. é o Porque prolabore da Lúcia e depois o lucro da empresa, que é para os sócios, né? exatamente. Aí, no que eu faço? Em janeiro, quando eu declaro as minhas taxas e pago em fevereiro, sobrou aquela grana que eu reservei para as taxas, é onde, vamos dizer, é o meu 13º. Né? É o que sobrou, é a minha retirada anual. Eu tenho uma retirada mensal, semanal, né, que eu faço. Mas, cara, você não pode. E aí? A tua empresa cresceu e você guardou o mesmo que você pagou de taxa no ano passado? Não funciona assim. E se vier uma multa? Tua cliente pagou e você já foi no mercado e fez compra para casa. Tua cliente pagou e você foi lá e comprou para o seu filho. É o leva ali de finanças que acaba não permitindo você empresa e nem tem controle. Não é a mentalidade de uma empresa. É a mentalidade de quem trabalha sozinha. Por quê? Porque trabalha sem pagar taxa, sem ter empresa aberta, sem ter um seguro. Aí o carro quebra, não tem dinheiro para conserto. Aí o aspirador pifou, não tem onde reserva. Aí ficou doente, não tem como pagar a conta do hospital. Aí vai ter que ficar 2 dias em casa, não tem dinheiro depois para pagar o aluguel. Eu tinha uma seguidora. Isso não é mentalidade de empresa. O carro quebrou e eu pedi o dinheiro ao cliente. Eu falei: meu Deus. Na hora já entender que era cleaning lady, que era uma pessoa totalmente digna de pena. Então, assim, não misturem coisas, porque depois de separar é muito difícil. Gente, outra coisa, todo mundo tá falando da crise, né? Na época do Covid, tinha cliente me mandando dinheiro. Eu liguei para eles pararem. Minhas amigas, tudo catando dinheiro dos clientes. Eu falei: para, eu tô trabalhando, gente, não precisa. E eles passaram a me enxergar também de outra maneira aí. Porque eles viram que
realmente não pega. Mas você precisa abrir um leque de opções. É a mesma coisa da crise. O cliente é mensal, é quinzenal, passa para mensal. O reajuste é em janeiro, não faça. Espera janeiro. Se o mês está crítico, não faça reajuste em janeiro. Então, é um monte de coisinha e é coisinha fácil de resolver. Entendeu? Tá pensando em dispensar aquele cliente? Espera, talvez esse não é o momento. Invista em marketing para você conquistar outros clientes, caso um ou outro cancele de cara. Até agora, só um cliente cancelou e falou que é por causa de problemas financeiros, e um que era quinzenal passou para mensal. Por enquanto, foi só isso comigo, mas algumas amigas minhas já estão sofrendo consequências. E é aquilo, né, Lúcia? Uma recessão, ela do meio e fim. Essas duram no máximo um ano. Então, não é uma coisa que... A pandemia foi muito pior para muito mais gente do que uma recessão pode vir a trazer. Então, a gente tem que estar preparado, sempre ter um caixa, sempre pensar, não vou dá para segurar, mas eu vou segurar agora, vou aumentar. Então, são pequenos ajustes que você vai aguardar para fazer, porque você está tranquilamente, sem pânico. E, gente, não sofra por antecipação. Na época do Covid, logo no começo, nos primeiros dias, meu marido falou assim para mim, lembro como se fosse hoje: fecha a sua companhia, você vai à falência. Minha companhia cresceu 40% na época da pandemia. Eu tenho várias que estão voando na época da pandemia, desde a época da pandemia. A gente também perdeu. Exatamente. O que você não pode é ficar esperando os clientes cancelar. Tá, porque eu tenho cliente. Não dá para ficar esperando eles voltarem. Vai atrás de outros. Tem tanta gente. Sai na rua e vê o tanto de casa construindo, apartamento construindo, placa de vende-se. Pega um tufo de panfleto e cartão. Quando você vê uma casa com uma plaquinha que vai ter um open house, enfia seu cartão embaixo, porque eles vão precisar, quem comprar a casa vai precisar de house cleaning. Eles vão precisar do move-in. Às vezes a corretora pega o seu cartão e te chama. Gente, você tem uma corretora, eu tenho várias. Se você tem uma corretora que te chama, isso é maravilhoso. Toda casa que ela for pôr à venda, ela vai te chamar para você limpar, porque a casa tem que estar brilhando para ela tirar as fotos. Depois vai ter o open house, você vai precisar de novo. Depois vai ter o move out, o move in. A pessoa que comprar vai precisar e a pessoa que mudar vai precisar. Casal que divorcia, então, tô quase entregando para advogado o meu cartão. Porque aí o casal divorcia, você já fica com 2 clientes. Com 2 caras. Olha, chique pragmática. Vendedores não é gente. O Damásio está perguntando quantas casas você tem no momento. Oi? Fala de novo. Tem uma pessoa perguntando quantas casas você tem no momento. Regulares, eu tenho 200 clientes regulares e eu tenho 1.200, espera aí que eu vou ver aqui, cadastrados. 1.223 hoje cadastrados desde o meu cliente 001 e 200 são regulares. Sabe o que eu acho mais importante desses números, Lúcia? Não é o número de clientes recorrentes, é a capacidade de faturamento com essa quantidade de clientes. Porque tem gente que tem 500, 600, 1.000, mas não tem um faturamento correspondente ao número de clientes. Então, às vezes, só tem número de casas, só tem ali mais dor de cabeça, mas não tem um faturamento tão positivo. Eu tenho um cliente a partir de $85. Você tem que descobrir o valor da sua hora. Não adianta você inventar preço. Não adianta você passar na frente da casa e falar assim. Eu escuto gente falar assim: conforme o bairro, o modelo da casa, eu cobro mais. Eu nem vou na casa dar estimate, como é que eu vou saber? Descobre o seu custo, quanto custa a sua hora. Primeira coisa, você tem que saber quanto custa a sua hora. Depois você vai pôr um preço de lucro e vai saber por quanto você vai vender sua hora. Hoje a minha hora custa em torno de $100 para venda, né? Então, 2 cleaners, $50 por cleaner. Por hora. Mais ou menos, né? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Então, o que eu tenho que jogar?
Um apartamento de um quarto e um banheiro, eu vou demorar 45 minutos. Só que eu não posso cobrar menos de US$ 100. Porque eu preciso pagar as duas helpers. Se for por porcentagem, isso vai ficar muito barato. Eu não vou arrumar ninguém para trabalhar para mim. Eu tenho que pôr produto, eu tenho que pôr carro, gasolina e blá, blá, blá. Então, você tem que saber, não adianta você querer cobrar de um apartamento desses de 45. Ah, mas eu cobro, meu mínimo é 150. Quantos de 150 você tem? Aí você fala assim, ah, mas eu prefiro ter dois de 150 do que três de 100. E eu te falo, eu prefiro ter três de 100. Porque se um cancela, eu ainda tenho dois e consigo pagar minhas contas. Agora, se um de 150 cancelar, eu já diminuo para metade o meu encame e eu não consigo pagar minhas contas com 150. Com 200 já tá mais fácil. Então, antes de você querer ter só cliente de 200, não dispensa esses de 100. É que nem eu com esses meus de 85, que são desde a época da Amazon. Eu não dispensei eles até hoje. Eu vou reajustando 5% todo ano. Se vai dar para reajustar agora em janeiro, eu não sei, mas normalmente eu faço isso. Aí eu tenho casa de 700, mas nem por isso eu dispensei os de 85. Eu tenho um grupo que faz de 5 a 7 apartamentos por dia, desses de 85. Faça as contas. Como que eu vou mandar fazer 3 casas de 700 no dia? Às vezes elas não conseguem fazer nem 2, porque tem 10 banheiros. 9 banheiros. E aí você faz 7 apartamentos ou 7 banheiros. A gente está falando aqui a gente está falando aqui de situações como a sua empresa tem custos, né, paga taxa, mas tem muita gente também que quer cobrar um absurdo sem entregar nada para o cliente. Pode ser assim, né? Você tem que começar ali, começar a engatinhar. É a pergunta que você tem que fazer. Por que que o cliente vai me contratar? Eu não tenho nenhum diferencial. E não vai contratar a Lúcia, que tem seguro, bond, que as meninas são pontuais, tem um monte de review no Yelp dela. E ela tem um monte de referência para me dar. Por quê? Porque eu cobro mais barato. E se eu quiser cobrar o mesmo que ela, eu vou ter que me equiparar a ela. Pelo menos. E se eu quiser cobrar mais, eu vou ter que me sobressair. Não é limpando mais, porque tem gente que prefere uma limpeza meia boca por 100 do que uma limpeza boa por 200. Eu tô cheia de cliente assim. Que prefere pagar menos. Entendeu? E eu atendo os dois tipos. Eu só não atendo o que é a deep cleaning pelo preço da limpeza regular. Isso, me desculpa, eu não vou. Ah, mas eu tenho quem faça por 120. Ótimo. Se ela não responder às suas necessidades, não pense 2 vezes em me ligar de volta. É o que eu respondo. Ou eu sugiro. O cliente queria que eu organizasse os brinquedos pelo mesmo preço da limpeza normal. Eu teria que organizar os brinquedos e fazer não sei o que lá que ele queria no quarto das crianças. Faça um estimate com uma cleaning lady, porque às vezes ela vai até cozinhar, lavar, passar para você por esse preço, mas eu, infelizmente, não faço. Eu sugiro, de verdade. De verdade. Aí o dia que essa cleaning lady torcer o pé e for encher o saco dele porque torceu o pé dentro da casa dele, aí ele vai falar, nossa, a Lúcia pagava works compensation para as meninas. Aí o dia que ela quebrar o carro e for pedir dinheiro para ajudar o carro, ela fala, Lúcia pagava o seguro. Aí o dia que manchar o piso do banheiro e ficar... Né? Quando você entende que a sua empresa tem valor por conta de todo o que você faz, por conta de todo esse conhecimento que você fica, aí você para de se vender tão barato. Né? Você até falou essa questão, eu prefiro ter 3 de 100 do que 2 de 150. 2 de 150. Sim, mas ideal, sabe qual que é? Um dia no grupo de WhatsApp, a menina não sabia que eu estava no grupo e ela foi falar, ela fez o seguinte comentário. Ela falou, eu não quero ser como a Lúcia, que tem 100 casas de $100 cada uma e ganha 10 mil por mês. Oi, eu nem sabia. Eu não ganho 10 mil por mês, eu não tenho 100 casas e não são todas de $100.
Mas que bom que ela me deu essa informação, porque eu não sabia a meu respeito isso. Então, assim, as pessoas imaginam coisas e saem falando. Eu tenho casas de 85, eu tenho casas de 700. Eu não tô me livrando de nenhuma. Eu tô conseguindo contornar todas. E eu tenho cleaners que preferem limpar 7 apartamentos por dia. Eu tenho cleaners que preferem limpar 2 mansões por dia. Entendeu? Eu tenho cleaners que preferem limpar 3 casas médias por dia. E eu vou encaixando. Eu tenho cliente mensal. Eu tenho cliente que me chama a cada 6 meses, 2 vezes no ano. Para que eu vou dispensar ele? Se eu consigo encaixar. A partir do momento que eu não conseguir encaixar, o que eu vou falar para ele? Sinto muito, eu só estou atendendo cliente regular. Ele paga o tanto que eu cobro. E eu vou lá, faço meu serviço, e ele fica feliz, e eu mais ainda. Eu tenho amiga que não pega limpeza de mudança. Por que não? Gente, eu faço limpeza de mudança que às vezes eu cobro $700. Por que você não vai? As meninas não gostam. Arruma uma que gosta. Não é? Mas porque quanto você paga pra menina? Por que ela não gosta? Porque se você paga 35, ela vai odiar. Já pensou se você pagar 90? Será que ela não vai gostar? Por que você vai pagar 90? Porque você cobrou 500. Cara, não tem por que pagar 35. Entendeu? As meninas não gostam, é lógico. Eu ia odiar ter que limpar forno, geladeira, armário pra ganhar 35. Agora, você imagina se você falar pra mim, eu vou te pagar 90. Nossa, que bom, eu vou. As minhas meninas adoram. Porque eu pago razoavelmente bem elas, entendeu? Verdade. É isso, gente. Não adianta. Depois tem gente que fala que tem brasileiro querendo explorar. Não é esse o ponto de querer explorar. O ponto é descobrir o preço da sua hora. Se a sua helper quiser ganhar igual você, ela teria que comprar metade da sua companhia e ser a dela. Se ela quiser ser sua funcionária, ou ela vai concordar com as suas regras e os seus valores, ou ela não vai ser sua funcionária mais. Só isso. Não tem que brigar, explorar. Não existe isso, gente. Que mania. Você acha que a Coca-Cola está explorando o faxineiro? Não. Ela tem uma vaga de faxineiro. Você se propôs a limpar o chão da Coca-Cola? Sim. Então você não tem que saber que a Coca-Cola limpa, né? A Coca-Cola ganha 1 bilhão e você ganha R$ 1.000. Foda-se. Qual o seu nível de escolaridade? O que mais, além de limpar chão, você sabe fazer? Então vai trabalhar no TI. Então vai trabalhar no laboratório químico. Aí você vai ganhando mais, mas não necessariamente você vai ganhar metade do que o dono da Coca-Cola ganha. É o E as capitalismo. helpers, às vezes, acham que a minha dona cobrou 500, eu vi um cheque. Quando chegar os boletos, eu vou dar para a helper também dividir comigo. Não é? Cancelamento. Só a parte boa é fácil. Exato. Às vezes elas falam assim, ô vidão, quando eu estava trabalhando de domingo a domingo, ninguém falava isso. Verdade. Não é? Lúcia, eu acho que aqui no nosso limite. Até que eu tô com ela. Gente, 2 horas! Nossa conversa, se ficasse, fosse um chá. Já tinha tomado os 3 chás. Lúcia, muito obrigada mais uma vez, tá? Imagina, precisando, só chamar. Pelo compartilhamento da sua experiência. Muito obrigada por todos, até as conversas no direct. Nossas conversas são riquíssimas. Se printar aquilo ali, dá um curso. Tá? Muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo aqui. E seja muito bem-vinda sempre que precisar. Pode gente, né? Precisamos só chamar. Tá bom, abraço, boa sorte, gente. Boa sorte agora, semana que vem, semana de Thanksgiving, semana de trabalhar bastante. Daqui até Natal e Ano Novo, vamos crescer. É a hora. Isso. Muito obrigada, Lúcia. Um abraço, beijo, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.